E eu pude, né, ter a oportunidade de construir um curso chamado Organização Financeira, do zero aos investimentos, que é literalmente isso aí. Eu ensino a pessoa do zero, olha, como é que você sai de uma dívida, ou melhor, eu ensino o que é uma dívida boa, uma dívida ruim, como é que você sai dessa dívida, como é que você se organiza, como é que você lista todas as suas despesas, as suas receitas. A tecnologia, ela dá muito acesso, então ela acaba pegando várias camadas, né, que não entendem, não sabem muito como funciona e torna isso mais simples. Então a ideia ali até é de democratizar mais os investimentos, que é muito lindo que todo mundo que é educador financeiro acho que quer colocar mais pessoas, a tecnologia ajuda muito nesse ponto. Como é que trabalhando aqui, você consegue chegar na sua casa? Olha, aqui, sei lá, tem um bônus, aqui tem uma comissão, você pode ganhar tanto, indo trabalhando tanto tempo, você vai chegar lá, você pode ter uma promoção se fizer isso ou aquilo. Então você dá condições para ele atingir o objetivo pessoal dele. Aí você estimula o funcionário e ele mantém a empresa trabalhando. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Black Voices, um podcast dedicado a evidenciar vozes profissionais e especialistas do mercado financeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, sou host aqui da Let's Media, conduzo o Black Voices e o Let's Women. Sou uma mulher preta, tenho o cabelo cacheado um pouco abaixo dos ombros, estou usando hoje uma blusa num tom meio uva, meio rosa. A gente está numa sala onde tem uma mesa de madeira, ao fundo uma televisão com o logo do Black Voices em tons de amarelo e laranja. Atrás do nosso convidado a gente tem vários cartazes com várias imagens que remetem ao mercado financeiro. E hoje estou com um convidado super especial. Quero fazer a descrição dele aqui da biografia. Depois vou pedir para ele se apresentar, se autodescrever. Estou muito feliz, já vou avisar, porque eu queria trazer. Já estava ali olhando o LinkedIn, já tinha procurado, já estava sondando para trazer esse convidado. Então, a gente vai ter um papo super legal. Mas vamos ao que interessa, vou falar aqui. Uma pessoa, né, com mais de 10 anos trabalhando com soluções financeiras em diversos setores, como crédito pessoal, imobiliário, automotivo, consignado e principalmente construção de patrimônio. Através de consultoria financeira, utilizando metodologia alemã, em que o planejamento engloba abordar todos os objetivos de forma simultânea, ele conseguiu ajudar tanto clientes das instituições financeiras por onde passou, como também os seus próprios clientes. Atualmente, ele cuida da construção do patrimônio, planejamento familiar e sucessório, como dos investimentos dos clientes da Genial, que é onde ele trabalha, além de trabalhar no desenvolvimento e assessoria de investimentos da Conta Black. Então, estou falando de Genilson Júnior. Seja super bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui. Sinta-se em casa, fique super à vontade, né? A gente tem um bate-papo. Mais uma vez, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite. Pô, eu que agradeço, né, o convite. Fico até lisonjeado, né, de todo esse currículo aí. Mas antes de começar, eu preciso fazer as honras como você fez. Então, meu nome é Genilson Júnior. Eu sou um homem negro de 1,70 m, 31 anos. Estou com uma camiseta branca, um terno preto, uma calça jeans azul e um tênis branco da Vert que a minha equipe me deu de aniversário. Olha que bela equipe, não é mesmo? Maravilha, Genilson. Para a gente começar aqui aquecendo os motores, eu quero conhecer um pouco quem que é o Genilson fora do LinkedIn. Né? Quero saber um pouco ali de como que foi a tua infância, como que foi esse processo de estudos, de escolha de faculdade, se, sei lá, você tinha alguma ideia do que você queria ser quando crescesse, quando criança, e você seguiu ou foi algo completamente diferente. Conta para mim um pouco desse seu primeiro momento aí de vida. É complicado, né? Porque às vezes eu acabo quebrando expectativa, né? Quando a galera me olha hoje, já desenha um passado de um jeito. Mas na hora que eu vou contar, geralmente é de outro, né? Esse passado aí. Mas como é que começou tudo, né? A minha mãe e meu pai, eles nasceram na Bahia e vieram pra cá em busca de oportunidades, como todo mundo fez ali nos anos 90, né? Então, aquela migração ali do Nordeste pra cá. E aí, vieram pra cá sem conhecer muito São Paulo, sem entender como funciona a cidade grande, não sei o quê, bilhete único, nem tinha na época, né? Mas transporte público, aquela coisa. E aí, como que foi a situação, né? A gente veio morar aqui bem pobre, e aí eu fui crescendo, e aí eu comecei a perceber que a gente tinha alguns problemas que eram ligados a finanças, a dinheiro. Então, eu assistia na televisão alguns filmes
E eu via, por exemplo, na escola tinha uns armários. E tinha um corredor muito legal, tinha líder de torcida, tinha alguns grupos, aquelas jaquetas todas iguais, né? Uhum. Aí eu olhava aquilo, eu olhava pra minha escola. Eu falava, putz, mas por que é tão diferente? Por que minha escola não tem armário, não tem essa galera, não é todo mundo feliz? Tem uma super infraestrutura de esportes, né? Por que não é? Aí eu começava a olhar onde as pessoas moravam nos filmes. Eu olhava pra minha casa, eu falava, pô, mas por que a minha casa não é assim? Não tem 2 andares, não tem uma escada de madeira que faz aquela curvinha assim. Uhum. E aí eu comecei a ver que, poxa, tem uma diferença aqui, a diferença de renda. Então, as pessoas que têm essa estrutura parecida com a dos filmes, eles têm dinheiro e a gente não tem. E aí eu comecei a olhar e assim, o meu tio, ele sempre ia na minha casa, né? Meu tio Edilton, o grande tio Edilton, inclusive. Ele sempre ia na minha casa e era aquele tio que mimava. Então ele ia lá, levava um doce, levava não sei o quê, aniversário, levava um brinquedinho. Justo, tio é tio, né? Os pais vão à loucura nesse momento, mas é isso, Tio é é papel tio. de tio. O tio deseduca, né, nesse ponto. E aí, o que eu falava? Eu pensava, né? Falei, pô, meu tio deve ter dinheiro, né? Toda hora ele me traz alguma coisa. Aí eu ficava, tio, me dá uma moeda. E aí ficava nessa, tio, me dá uma moeda, me dá uma moeda. E ele dava várias moedinhas pra mim. E eu ia guardando. Porque eu não podia sair de casa quando era novo. Então, minha mãe sempre foi muito regrada ali, né? Em educação, pra não ficar me misturando com a galera da rua. Então, eu ficava em casa, vendo televisão, brincando com os brinquedinhos ali. E aí, eu não tinha noção do que fazer com dinheiro. Mas eu sabia que era importante, porque eu via que às vezes faltava ali pra alguma coisa ou outra. Então, eu fui guardando dinheiro desde pequeno, com 6, 7 anos. Porque eu achava que, assim, dinheiro é um problema não ter, então eu vou ter. E aí, nessa que eu fui guardando dinheiro, chegou um ponto de eu ter um salário mínimo, com moedas ali de 25, de 50 centavos. Eu não sei quanto tempo levou, foi mais de um ano. Mas pegando moedinhas ali, eu tinha um salário mínimo da época, que devia ser, sei lá, 100 reais, 120, 80 reais, não sei, anos 90 e poucos. E aí, nesse ponto, teve um dia que ela me falou, putz, faltou dinheiro pra comprar não sei o quê. Eu falei, mãe, eu tenho, eu te empresto. E aí ela me olhou assim, tipo, como assim você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Meu tio me deu várias moedas ao longo de sei lá quantos anos. Aí eu abri um cofrinho, sei lá, 1 quilo de moeda e emprestei pra ela. E aí eu tive a primeira sensação de poder. Eu falei, nossa, eu ajudei em casa. Quer dizer que eu já sou um adulto, quer dizer que eu já posso fazer algumas coisas. Aí eu vi que ela comprou, né? Eu nem lembro o que era na época. E aí me devolveu o dinheiro, depois de um tempo, ela me pagou. E aí eu continuei guardando dinheiro. Mas assim, dinheiro que meu time me dava, que pai me dava, que alguém me dava, qualquer moedinha de 10, 25 centavos. E aí me falava, não, esse menino vai virar economista. Ela não sabia bem o que era um economista. Eu também não sabia o que era um economista. Como eu economizava dinheiro, então eu seria um economista. Uma pessoa que economiza dinheiro. E é isso, né? É isso, essa era a expectativa. Mas aí, quando a gente vai crescendo, a gente começa a refletir um pouco mais. Então você vai ganhando um pouco mais de maturidade. E aí eu comecei a pensar, quando eu era mais novo, o seguinte. Poxa, eu quero ter acesso às coisas. Eu quero, sei lá, nem questão de viajar, mas eu quero comprar uma roupa legal, eu quero comprar um brinquedo legal. Eu via aqueles brinquedos na televisão que tinha as campanhas e eu queria ter. Mas eu não podia porque eu não trabalhava. E eu não sabia trabalhar. E até um ponto aqui legal, né? Eu tinha alguns familiares que trabalhavam como pedreiro, como mecânico, pegando peso. Aí teve um dia que eu tive que ajudar, sei lá, a levantar um muro. E eu tive que pegar vários blocos. Eu odiei fazer aquilo. Eu falei, cara, pra ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar. E trabalhar isso aqui, pegar peso. Não vai dar, não. Eu vou ter que arrumar outro jeito. Porque eu não nasci pra esse negócio. Esse trabalho não é pra mim. Não dá. Assim, eu não sei se foi muito uma questão de preguiça. Ou acho que foi preguiça mesmo, né? Moleque, assim, novo. Tipo, pegar peso, não. Não faz sentido. Eu falei, não, tem que sofrer pra ganhar dinheiro. Não quero, não. E aí eu comecei a refletir, como é que eu faço pra ganhar dinheiro sem ter que levantar peso? E eu fiquei refletindo, né? Bastante sobre isso. Virei aí um corte, né? O que tem que fazer nessa minha fase de crescimento da adolescência. Aí eu acabei entrando num projeto social chamado Instituto Criança Cidadã, que chamou de Circo Escola aqui em São Paulo. Que ele dava aula de teatro, capoeira, artes cênicas, já foi teatro, capoeira, percussão, artes plásticas, ginástica olímpica. E aí eu acabei indo pra lá pra não ficar na rua, né, com a adolescência. E porque eu queria aprender. E aí, quando eu entrei no curso de teatro, por sorte, eu não sabia, eu queria fazer capoeira. Chegou lá, eu tinha que fazer 2 matérias diferentes, e eu não sabia. Uma amiga minha estava lá e falou, Genilson, olha, eu faço teatro, vamos lá também fazer teatro. E eu entrei, a porta estava aberta, eu entrei. Ela só foi um dia, nunca mais foi. E eu fiquei no teatro 4 anos. Caraca! E o legal do teatro, com o professor Nilson Ferreira, que é, assim, um cara incrível, é que o teatro me deu senso crítico.
Como eu era um menino de periferia, eu tinha muito preconceito com diversas coisas. Eu seria completamente cancelado quando eu era mais novo. Porque, assim, é o que a gente conhece, né? A forma de pensar. E aí, no teatro, ele trouxe o senso crítico de questionar as coisas. Por que isso é de um jeito? Por que isso é daquilo? Questionava muito essa questão de religião também, né? Que eu era católico na época, então eu ia muito pra igreja católica. E eu não entendia algumas coisas. E ele começou a me ensinar a realmente raciocinar, a pensar. Por que a coisa é desse jeito? Será que tem outra forma de fazer? Será que isso aqui está fazendo sentido? Isso faz bem para as pessoas? E aí chegou num ponto que a gente realmente criou esse senso crítico, né? Que deu um tempo que eu estava criticando o próprio professor. Ele falava alguma coisa e eu pensava, pô, mas ele não faz sentido isso que ele está falando. Isso mesmo? Será que é isso mesmo? E aí isso foi muito bom para o meu desenvolvimento, não só como cidadão, mas como profissional. Porque me ensinou a pensar muito cedo. Então, com 13, 14 anos de idade, eu já tinha uma noção, pouca, mas alguma noção sobre política, sobre minoria, sobre respeitar o próximo, sobre paradigmas, né? Aquele ranço ideológico, aquela ideia que tá na sua cabeça, mas não foi você que colocou. Então, falar, pô, pessoas que são desse jeito, elas são piores, são inferiores. Pessoas assim, elas não são inteligentes. Pessoas assadas, são não sei o quê. Isso aqui é feio, isso aqui é bonito. Então, é um ranço ideológico. A sociedade colocou na nossa cabeça uma ideia que não é nossa. Eu não cheguei àquela conclusão por conta própria. Foi mídia, não sei o quê, as pessoas ao redor. Então, o teatro foi muito bom porque me ensinou a raciocinar de uma forma única. E aí, até é legal, todo mundo que tem um filho adolescente que tá sem fazer nada em casa, cara, coloca no teatro. Coloca no teatro. Pelo menos 1 ano e meio, 2 anos é bacana, porque cria esse senso crítico, ajuda na oratória, ajuda a falar, a se expressar. E a quebrar preconceitos, né? Isso é muito bom. E a se conectar com pessoas também, porque você fica empático, porque no teatro você tem que abrir mão de quem você é para se tornar outra coisa. E aí isso é muito difícil. E aí, quando você entende a dor do personagem e vive aquilo, aí você começa a entender realmente a dor do outro. Você consegue literalmente... A famosa empatia, né? De você se colocar e você conseguir se imaginar. Faz muito sentido nessa situação, porque você fala, pô, eu tenho que abrir mão de tudo que eu penso, que eu acredito, porque o personagem é o João e o João pensa completamente diferente de mim, né? Exatamente. E aí você tira esse negócio de ter só um lado, você só pensar de um jeito. Então você realmente entra na dor do outro, poxa, mas ele pensa dessa forma. Por que esse personagem tá sofrendo por isso que eu acho que é bobeira? Pô, eu acho que é bobeira porque eu não passo por isso, né? O problema do outro sempre é mais fácil resolver. O meu sempre é o mais difícil. Então, isso realmente me ensinou a ter uma empatia muito maior com as pessoas. Mas aí acabou que eu não segui carreira de ator. Ia te perguntar isso. E aí, não quis virar segui ator? Carreira de ator. Na época, eu já não ganhava mais moedinhas do meu tio, né? Porque eu já estava mais velho. E para tirar o DRT, que é aquela carteirinha de ator, era um salário mínimo, que já era uns R$700 na época. E eu ia para a escola e de tarde ia para a escola. Então, não tinha como ganhar dinheiro. E também eu não quis seguir carreira. Mas, assim, eu acho que é muito válido como experiência de vida. Beleza, corta senso crítico um pouco maior. E aí eu comecei a pensar, beleza, as pessoas têm dinheiro, outras não têm. E qual a diferença entre a pessoa que tem dinheiro e a pessoa que não tem? Eu não sabia responder. Eu não sabia, porque algumas tinham dinheiro e outras não tinham. Tipo, mas a família é rica. Tá, mas alguém era pobre no começo. Como é que o primeiro pobre ficou rico para a família continuar rica? Que é uma questão de hábito, né? Se você tem um hábito de gastar muito e seus filhos assistem isso e vão seguindo, a família inteira vai gastar muito e não vai conseguir criar patrimônio. Agora, se uma pessoa da família começa a criar patrimônio, começa a criar hábitos, né, mais saudáveis nesse ponto de vista, e ele começa a passar isso para a família, para os filhos, para os pares ali, até para as pessoas que estão abaixo dele, né? Por exemplo, um tio ensinar para um sobrinho, ensinar para um primo, a galera que meio que ouve o mais velho. Você acaba criando um legado. E aí, ao longo do tempo, a família, nas próximas gerações, vai continuar com isso aí e acabar construindo fortuna. Que é o que aconteceu aí com algumas famílias. Não todas, né? Mas algumas famílias. E aí, eu comecei a pensar, pô, não sei como fazer dinheiro, porque eu não tenho esses hábitos. O YouTube estava nascendo na época, 2005, 2006, então não tinha essa galera falando de dinheiro tão fácil. Não tinha as lives, não tinha nada live, não tinha coisas. podcast, não tinha nada disso. E aí, que eu comecei a refletir? Eu preciso trabalhar onde tem dinheiro, para eu poder ganhar dinheiro. E onde é que tem mais dinheiro? Num banco? Falei, então, legal. Eu acho que para eu ganhar dinheiro, eu preciso entrar no banco. Só que aí, adolescente, né? Eu fiz um curso de informática. E eu me dei muito bem naquele curso de informática.
não manjo quase nada de informática, tá? Mas no curso eu me dei muito bem, porque eu acabei virando instrutor de informática no curso que eu fazia. E aí, minha mãe pagava, acho que era, sei lá, R$130 em 2009, 2008. E como eu era o instrutor, eu tinha desconto. Então, eu tinha um desconto de R$100. Acho que ela pagava R$30, era 50. Porque eu dava aulas no final de semana. E aí foi uma forma de ganhar dinheiro, né? Eu consegui trazer mais eficiência. Além de eu conseguir aprender, eu gerei um desconto lá em casa. Então, eu estava ajudando de novo a família. E aí tinha algumas dinâmicas que eles faziam. E uma dessas dinâmicas era de venda. E eu vinha lá da minha escola, lá no Parque Guarani, e tinha que ir pra Tatuapé. Tinha que pegar o ônibus e tal. E aí eu saí da escola 12:30. E tinha que chegar lá 1h da tarde, quando começavam as dinâmicas. Era impossível chegar lá. Então eu sempre chegava atrasado. E nesse dia, essa história é engraçada. Teve essa dinâmica sobre vendas. E aí era por ordem alfabética. Eu cheguei 1:30. Meu nome é Genilson com G, eu sou do meio. Na hora que eu cheguei na sala, suado, ofegante, era a minha vez. E eu não tinha participado do início, né? Então eu não sabia qual que era a regra, o que tinha que fazer, não tinha aprendido nada. Mas eu era muito bem de conversa, muito bom de papo. Minha mãe sempre era chamada na escola porque eu conversava muito. E aí o que acontece? O professor me olhou, ele falou, olha, é o seguinte, ó, o menino tá terminando ali, tu vai ter que vender um negócio aqui pra todo mundo, tá? A dinâmica é essa. E todo mundo tem que comprar. Eu falei, tá, mas como é que vende? Falei, sei lá, vai lá e faz o teu melhor. Eu falei, tá, eu vou vender o quê? Aí ele olhou pro lado, assim, já não tinha mais nada pra dar, né? Aí ele pegou a garrafinha d'água dele, assim. Tó, vende lá a garrafa de água. Aí o menino parou de falar e falou, agora você. Aí eu fui, falei, cara, o que eu vou falar? Aí na hora que eu fui andando, assim, pelo corredor, né? Até chegar no palco, né? Eu pensei, putz, como é que eu vendo água? Então eu vou vender água de 2 sabores diferentes. Uma doce e uma salgada. Aí, beleza. Pensei, vou meter o louco aqui agora. Vou começar a vender como se fosse a coisa mais legal do mundo. E aí, sorriso, não sei o que, começar a falar da água doce, que era isso, que era aquilo, que era bom, que era saudável, né? E aí, na hora de falar da água salgada, eu pensei na cerveja. Eu não bebo, né? Mas minha família, na época, lá na Judéia, bebia bastante e tal. Mas eu nunca bebi, porque eu via a galera bebendo e eu não achava muita graça. Falei, pô, a galera tá bebendo pra ficar feliz. E aí acabava ficando depois, passava mal no outro dia, alguns vomitavam, não sei o quê. A humilhação que vem depois, aí né? uma galera começava a chorar. Gente, não faz sentido beber pra eu ficar desse jeito, então não quero. Então, corta de novo lá em 2009. Quando eu falava água salgada, eu falei, olha, ao invés de tomar uma cerveja, que é uma bebida salgada, você pode tomar água. Porque essa água aqui, ela tem um gosto parecido com a cerveja, porque é salgada. Então, você pode tomar na mesma ocasião e é saudável. Você não vai ter nenhum problema, né? Porque você está tomando água. Aí a galera, pô, legal, fazia algumas perguntas. Na hora eu inventava a resposta e ia embora. Chegou no ponto dele falar, beleza, Genilson, a gente gostou, só me diz uma coisa, do que essa água é feita? Aí assim, né? O etc, né? And thinking... Nem lembro qual que significa, etc. Mas enfim. Aí eu falei, olha, eu só vendo, não fabrico. E aí, beleza, a galera caiu na risada e passou. Então, aí nesse ponto, eu comecei a entender. Falei, pô, acho que eu sou bom de vendas. Porque se, né, do supetão eu consegui... Se do nada, do limão, eu fiz uma limonada. Eu fiz uma limonada, a galera aplaudiu. Foi pô, mega legal. Passou uma semana, o gerente me chama. O gerente da escola me chama pra trocar ideia. Falei, putz, será que eu fiz alguma coisa? Aí ele sentou e falou, Genilson, qual que é a sua idade? Eu falei, tenho 16 anos. Tá, então vamos ter que esperar 2 anos. Porque como você foi bem na dinâmica de vendas, eu queria te dar um cargo aqui. Para você sair estagiário, para efetivo, para trabalhar vendendo o curso de inglês para as pessoas. Eu falei, nossa, de 6 meses, né, de curso, eu fui de aluno que não entendia nada, de nada. Aí eu passei para ser estagiário, para dar um desconto lá para minha mãe. E agora estou me oferecendo um emprego. Olha aí. Falei, caramba. E realmente, aqueles cursos que vendiam pra mãe, falando assim, não, no fim do curso, teu filho vai ter um emprego, não sei o quê. Mentindo, eles não estavam. Então, né? Nesse caso, não foi. Nessa situação. Um dos professores era ex-aluno. Aí, assim, então, né? Mas você via que a maioria não dava em nada. Aí eu falei, putz, estão me oferecendo um emprego. Cheguei em casa e falei, mãe, me ofereceram um emprego. Mas disseram que eles vão me contratar porque eu sou muito novo. Então, eles não podiam ali, por questão da reservista e tal. E pela idade mesmo, porque eu tinha acabado de ter 16 anos. Mas eu falei, pô, legal. Então, já sei que... Tem um caminho aqui. Sou bom de conversa, posso trabalhar na área de marketing. Aí, beleza, corta pra 18 anos, eu não sabia o que fazer da minha vida. Porque na escola, eu era famoso porque eu dançava break.
Então, pensei, vou criar minha carreira de artista de dança, tal, jogar capoeira. Já tinha uma veia artística do teatro, já tava ali com... Entendeu? Eu comecei a ficar famoso no bairro, fazendo essas coisas. Então, era meio que... Eu e o meu grupo, né? Tinha uns amigos ali que também começaram a ficar famosos. Só que eu machuquei o meu joelho, fazendo capoeira, tal. Rompi ali o ligamento do joelho. Aí fui pro médico, descobri que eu tinha um problema no joelho desde nascença. Caraca. E que eu tinha gasto todo o meu joelho, né, ao longo dessa Já não tinha mais joelho, né? Então assim, a minha carreira acabou antes de começar. Foi terrível. Meu Deus. Aí, falei, bom, o que eu sei fazer? TI, né? Fiz ali, sei fazer um Excel, sei fazer um sitezinho. E eu tinha que arrumar um emprego. E assim eu pensei, poxa, voltando àquela ideia do banco, né? Quem trabalha no banco, trabalha de social. E ganha dinheiro. Porque lá é onde dá o dinheiro. Eu preciso trabalhar de social. Preciso arrumar um emprego de social. Não fiz nenhum curso técnico. Só esse de TI, mas... E aí, uma amiga minha, que era da minha sala, Fernanda, grande Fernanda Gomes, ela tinha arrumado um emprego que ela ia trabalhar de social. E aí, eu falei, poxa, Fernanda, como é que faz? Ela, vem aqui que eu vou te dar um papelzinho com endereço para você ir lá na República para fazer entrevista e aí você consegue passar. Foi eu e outro amigo meu, o Felipe Bacarin, que conseguiu arrumar para mim um emprego de garçom nesse meu tempo. Até eu conseguir reservista e conseguir trabalhar CLT. E aí a gente foi na entrevista, a gente conseguiu passar, graças a Deus. Legal. E aí eu falei, pô, agora eu vou trabalhar de social. Eu tinha uma roupa social. Esse começo é muito, muito difícil, né? Cara, esse começo é terrível. É bizarro, chega Mas, a ser assim, bizarro. Pra mim era incrível, porque eu ia trabalhar de social e assim... E já era banco? Não, era telemarketing. Para o banco. Para o banco. Trabalhava como auxiliar de cobrança. Então, a pessoa comprava um carro, não pagava as parcelas, e eu tinha que ligar para cobrar ela. Genilson ligar. E eu ia ligar para cobrar ela. E fazer ela pagar. De novo, negociação. Olha aí. Que aí lá eu descobri esse talento, né? Colocar assim, lá no meu curso de TI. De TI. E já era bom porque eu tinha feito teatro, então eu já não tinha essa vergonha de falar em público. Eu já tinha matado isso. E eu sabia minimamente falar, né? Uma frase. E aí, fui trabalhar lá. E já pra mim já era incrível. Ter rede social todo dia. Eu tava assim, pô, beleza, tô nata aqui. Estourei. Né? Galera não sabe que eu ganho mal, mas assim, é isso. Deve achar que eu ganho bem. Tô na pose. Tô na pose, todo dia de social. Então, assim, pra mim, na época, era como é que eu posso falar? Era como se tivesse tido sucesso. O sucesso era isso, trabalhar de social. E aí, a gente tinha um treinamento de 1 mês nessa primeira empresa. Para explicar como funcionava o sistema, como funcionavam os contratos, como é que funcionavam os carros. Eu não entendia nada de carro, eu não entendia nada de banco, só sabia pagar conta indo no caixa eletrônico. Não, no caixa físico, a pessoa, né? Os caixas eletrônicos eu já nem sabia mexer. E aí eu fui trabalhar no banco, para o banco, cobrando o veículo. E aí eu não entendia nada. Chegou só um parênteses, né? Enquanto eu tava nessa de estudar nesse mês dessa primeira empresa, a gente saía no intervalo e ficava olhando as meninas passar. Olha aí. E nessa que a gente olhava as meninas passar, passou uma menina incrivelmente bonita. Ela passou ali assim pra ela, fiquei olhando. Na minha cabeça, é bem cena de filme, né? Na minha cabeça eu falei, nossa, essa daí, vou ficar com ela. Ela vai ficar comigo. Ganhou seu coração. Ganhou. Eu falei, nossa, essa daí... Eu não pensei em falar assim, vou casar com ela. Mas era algo nessa linha. Eu falei, não, essa menina aí, eu acho que eu aposentava. Eu não procurava mais nada. Essa menina... Essa é minha câmera, né? É. Essa menina aí tá do meu lado aqui, tá? Só ela corte. Tá aqui no estúdio, tá gente. Aqui do meu lado. Ana Brito, minha noiva. E aí eu falei, nossa, essa menina é muito maravilhosa, bonita. Por sinal, só um parênteses também. Falei, nossa, essa menina é muito bonita. Mega me interessei, mas eu não falei nada pra ninguém. Por quê? Se eu falasse, ia todo mundo ficar em cima, não sei o quê. Falei, não, vou ficar na minha. Mas assim, se eu tiver uma oportunidade, é ali que eu vou. E aí, beleza, né? Voltei pro treinamento. Segui treinando e tal, não a conhecia. E aí, no treinamento, a professora, né? A coordenadora lá do treinamento falou assim, olha, você é um cara muito dedicado, muito legal, vou te colocar numa equipe aqui de refinanciamento. Você vai ligar para as pessoas que estão atrás e vai oferecer uma proposta para refinanciar o contrato inteiro. Já é bem complexo. Eu não sei nem o que é o contrato. Eu mal sei o que é um boleto. Como é que eu vou falar pro cara refinanciar o contrato dele? E aí me levou lá para essa área de refinanciamento. Todos os meus amigos foram para uma área onde você podia negociar melhor, chamada WO. Você negocia um contrato que está mais de 1 ano em atraso, então você tem uma margem muito legal para negociar com o cara. E o meu era refinanciamento. O cara não está pagando, eu tinha que fazer ele começar do zero de novo. Ele pagava, sei lá, R$500, R$1.000 para poder refinanciar e voltar do zero.
E era muito difícil, era muito complexo. E aí ela chegou na minha chefe, né? E falou assim, olha, tem esse menino aqui, o Genilson, ele não entende nada do que a gente fala, tá? Nada. Você pode falar, ele não vai entender nada. Mas ele é muito esforçado. Ele quer aprender. Você vê que ele tá interessado em aprender. Mas ele não sabe nada. E realmente eu não sabia nada. Passou um mês, eu era o pior da equipe. Eu não consegui fechar ninguém. E a galera do telemarketing, assim, pelo menos lá em 2011, os clientes eram muito bravos. A galera tinha, assim, uma raiva dentro delas que eu não conseguia entender. Você ligava na maior paz e amor e a galera esculachando. Acabava comigo, xingava até a parede da minha casa. E eu, gente, mas assim, quem deve é você, cara? Eu tô te ajudando. Uma alternativa pra gente não tomar o teu carro. E eu fui muito xingado nesse mês, assim, criou caráter, criou casco. Fui extremamente xingado pelos clientes, foi bem engraçado até, porque assim, primeiro, eu lembro da sensação do primeiro esculacho que eu tomei de um cliente, sendo que eu nem tinha feito nada, né? Só porque eu liguei. E eu falei, cara, talvez levantar bloco não fosse tão ruim assim. Porque isso aqui também não é bom. Mas beleza. O que aconteceu? Eu fui muito mal nesse primeiro mês. Tentei de tudo, mas eu não tinha técnica de venda, eu não tinha técnica de nada. Eu sabia atuar. Então, assim, o cliente me xingava, eu ficava triste e eu fingia que eu tava feliz. E seguia tudo bem, conversando. Aí, na vaga da Ana, minha noiva, na equipe dela, onde todos meus amigos foram, abriu uma vaga. E aí eles precisavam de uma pessoa que não tivesse vícios. Uma pessoa, literalmente, para eles treinarem ali e construir ali um profissional meio que modelo. E o único profissional que tinha na empresa que não sabia nada era você. E aí me chamaram para ir para a equipe dela. E aí fui bem recebido. E aí o que acontece, né? Sentava eu aqui, uma amiga dela do lado e ela. Aí eu olhei para aquilo e falei... Deus falou que vai dar. Se me botar do lado dela, eu posso não saber trabalhar. Mas de conversa eu sou bom. De conversar eu sei. E aí acabou que nessa equipe tinha um gap que eu consegui pegar. Eles falaram, olha, você pode negociar sem muita, como eu posso falar? Sem muita formalidade. Você pode falar ali até um pouco mais informal com o cliente. Negocia. E aqui assim, ó, o cliente está devendo 50 mil reais para o banco. O banco aceita 20. Tu pode oferecer o que tu quiser, entre 20 e 50. Falei, nossa, maravilha, né? Beleza, isso aqui é meio óbvio pra mim. Se o cara deve 20, deve 50, eu posso ir até 20, eu vou oferecer 40 pra ele, 30. E que eu ganhar é lucro. Só que a galera não fazia isso, a galera já ia direto em 20. E aí o cliente pedia desconto acima dos 20, né? Abaixo dos 20. E a galera tinha que ficar pedindo exceção toda hora. E aí a gente ganhava por honorários. Então, quanto maior for o valor que eu conseguia recuperar, mais dinheiro entrava pra minha empresa. Como se fosse uma comissão ali. E aí, melhor era pra minha meta, né? Pra eu poder folgar no sábado. Que batia a meta, folgava no sábado. Esse era o mote do meu emprego. E aí, beleza. Comecei a ligar pros clientes e tal. O esculacho já era menor. Porque eu já podia resenhar com ele, criar uma amizade, criar um rapport. E aí, eu comecei a entregar um bom resultado. Né? Comecei a entregar um resultado legal. Quando eu tinha 2 meses de empresa, eu comecei a fazer a conta. Eu falei, peraí, eu faço pro banco 1 milhão por mês. A minha empresa, né, que é terceirizada, tá ganhando uns 150 mil. E eu, que faço a ligação, que faço o job, eu tô ganhando 600 reais. Não tá fechando a conta. Peraí, não, tem coisa errada. Aí eu vi o dono da empresa passando. Eu falei, mano, ele não liga pra ninguém, cara. Ele não faz nada. Tipo assim, ele só anda, olha assim o que tá fazendo e tal. Aí a galera meio que, na época, gostava de endeusar ainda o dono da empresa. Então a galera falou, nossa, meu Deus, né? O chefe e tal. O fulaninho de tal chegou. Que ele chegava com um carrão, uma Hilux na época, né? E aí eu falei, é isso. Entendi como é que funciona. Pro Rio ganhar dinheiro, você precisa ter um negócio e você precisa ter várias pessoas trabalhando contigo. Por quê? Se você ganhar 100% do seu trabalho, você ganha 600 reais. Se você ganhar 1% do trabalho de 500 pessoas, você vai ganhar R$1 milhão por mês. E era essa a diferença. Ele ganhava mais ou menos R$1 milhão por mês e a gente ganhava 600 reais. Falei, entendi. Deu 2 meses de empresa, falei, não quero mais trabalhar. Esse negócio não é pra mim também. Não dá. Tipo assim, você não vai construir riqueza ganhando 600 reais, tomando sufoco, tabetão e fazendo 1 milhão. Porque na minha cabeça era isso. Pô, eu faço 1 milhão. Então, não faz sentido ganhar 600 reais. E aí, né, beleza. Meu objetivo era primeiro agora passar na experiência e começar a entender o que eu podia fazer aqui de negócio e tal. Eu queria ir para a área de TI, porque é meio que eu já conhecia. E deu 3 meses, eu tive a sorte de conseguir convencer a Ana Brito
a sair comigo. Ó. Tem parênteses, né? Entre carreira e vida pessoal, E vida né? pessoal, conciliando aqui, muito bem. Porque assim, até dar um conselho pra vocês. Só existe vida, tá? Não tem vida pessoal, vida profissional. É vida. Então, tu vai ter que conciliar os dois. E uma hora você vai ter que conciliar mais, né? Puxar mais pro profissional e outra hora puxar mais pro pessoal. Aí é controle, né? Mas tem que... É isso, não tem um botão liga e desliga, né? Não tem. Tem como. Uma coisa que eu sempre falo é que você é a mesma pessoa na padaria, no cinema, no trabalho, em casa. Você é a mesma pessoa. Se você ficar mudando muito, tem um problema aí. Então, avalie as pessoas, né? Se a pessoa é muito diferente de um lugar e no outro... Um alerta. E olha que eu sou ator. Hashtag fica assim, que a gente tem, gente, é dica de mercado financeiro, dica de relacionamento, é dica de tudo aqui, depois entendeu? Chega em mercado financeiro, mas aqui vai ser mais uma coisa mais interpessoal de relacionamento. Que mercado financeiro meio que é muito isso ainda, de relação. E aí consegui, né, começar a conhecer ela, a gente começou a sair e tal. Aí a gente começou a namorar, e aí foi pra vida, até aqui 12, 13 anos juntos. Mas eu queria subir de cargo. Eu queria, porque queria ser promovido. Era meu sonho ter uma promoção, não importa qual. Eu queria ter uma promoção. E aí eu comecei a estudar TI na faculdade. Porque eu falei, bom, TI é o que eu entendo, né, tal, aqui fiz o curso, fui bem. Vou fazer TI na faculdade porque é o que paga mais. E se é o que paga mais, eu quero dinheiro, que preciso ver minha vida. É isso, vambora. Fui pra TI, fiz um semestre. E eu reprovei em praticamente todas as matérias. Todas. Assim, eu fui mal pra caramba, assim. De novo, acho que eram os piores alunos, se não o pior aluno da sala. Eu falei, poxa, esse negócio de estudar pra mim parece que não tá funcionando, né? Mas o que acontece? Tinha uma aula do professor Charles Nisa, que era aula de empreendedorismo. Nessa aula, ninguém me pegava. Nessa aula, o pai tirava 10. Aí era... Não, essa aula eu realmente me destacava. Até, tanto que eu lembro o nome dele, a gente se seguia no Facebook na época, a gente conversava muito. Ele foi um cara, assim, que abriu a minha mente para negócios. Então, para como você realmente pensar de uma forma mais empreendedora, como é que você pensa fora da caixinha. E, de novo, né? No teatro teve o primeiro estalar de dedos que eu consegui entender mais sobre a questão de noção crítica, de pensar mais sobre as coisas, né? O que é certo e o que é errado, o que faz sentido e o que não faz. E aí ele me abriu a mente para realmente pensar em negócio, né? Como gerar valor, como construir as coisas, né? Algo meio que do zero, como melhorar as coisas. E aí você vai começando a colocar essas pontas e criando um senso crítico ainda maior, né? E aí eu falei, putz, então vou trancar a faculdade porque não é para mim, eu não tenho vontade de estudar. Se eu não estudo em casa sobre o assunto, é porque eu não gosto. Se eu só estudo na faculdade, é porque eu realmente não gosto daquilo. E minha mãe, tipo, nossa, meu filho foi pra faculdade, que legal, tal... O sonho da mãe daquela época era o filho na faculdade, né? Primeiro, né, da família entrar na faculdade. O que a mãe fez? Na semana que eu tranquei e cancelei a faculdade, ela comprou um notebook pra eu ir pra faculdade. Todo dia. Porque ela trabalhava e estudava com o notebook aberto pra programar, não sei o quê. E aí, assim, eu chegando em casa pra falar pra ela que eu larguei a faculdade. E ela chegou com o notebook. Falou, aqui, filho, o notebook comprei pra você, tá, pra trabalhar. Eu falei, não. Não. Socorro, Deus! Falei, nossa senhora, não quer a vida desse jeito, né? Aí eu falei, bom. Mãe, vamos fazer o seguinte, então. Já que eu não tô pagando a faculdade, eu vou pagar o notebook, deixa comigo, eu assumo o notebook. Porque assim, né? Não dá pra ficar mentindo lá. Não dá. Não dá. Falei, mãe, larguei, não vai dar. Dá o notebook aqui que eu vou fazer alguma coisa e tal. E aí tinha uma amiga minha, Stella Galvão, que ela começou a fazer gestão financeira. E ela ficava me falando das matérias que ela tinha e tal. E eu achava aquilo incrível. Voltando a falar de dinheiro, de não sei o quê, de como é que você faz uma projeção financeira, como é que, aula de economia, como é que funciona o mundo, como é que o dinheiro se movimenta através do mundo. E eu falei, nossa, isso aqui foi muito interessante, né? Tinha aula de empreendedorismo também, de negócios. Eu falei, acho que eu vou tentar fazer isso aqui. Aí eu fui pesquisar um pouquinho como é que funcionava a grade curricular. E matriculei na faculdade nesse curso e comecei. E aí foi a melhor coisa, assim, acadêmica que eu fiz na minha vida. Você se encontrou. Nossa senhora. Era aquele negócio, assim... Eu fiquei tão imerso e tão apaixonado por esse negócio de finanças, de como fazer o negócio funcionar, que eu não estudava pra prova. Porque, pra mim... Você já respirava aquilo. Eu já respirava aquilo. Então, assim, tava na sala de aula, eu prestava muito atenção no professor. Ele andava, eu ficava olhando pra ele assim, andar pra lá e pra cá. Porque aí, cada pessoa tem um jeito de estudar. Tem pessoas que estudam melhor anotando tudo que o professor fala, alguns vão anotando por tópico, outros não entendem o que a pessoa fala, mas chegam em casa e ficam ali lendo livro, não sei o quê. E eu descobri que eu estudava muito bem ouvindo o professor falar. Ele falava, eu ficava olhando assim pra ele. Aí ele ia pra lá, eu ia pra lá também. Ia pra cá, eu olhava de novo. E aí, quando chegava na prova, eu olhava pra frente e eu via o professor andando.
Eu voltava naquele dia, eu vi ele andando e falando. Ele falou, nossa, então isso aqui, tá, olhar pra prova. Ah, beleza, isso aqui. Então, tipo assim, as provas eram, sei lá, 2 horas, eu fazia em 20 minutos. Caraca. Na primeira lida, eu já sabia todas as respostas, As respostas. E arrebentava. E aí eu falei, nossa, aqui eu fui de pior aluno de TI pro aluno top 1 da sala. Tanto que eu comecei a ajudar os meus amigos ali a responder as questões. Uhum. Até em seminários que tinha que apresentar, quando era em grupo, a gente apresentava. Então, assim, eu até me destacava também na hora de apresentar, porque já tinha essas experiências, né? Sim. Teatro, a venda no TI, que eu era instrutor, então a gente falava com a galera. Uhum. Eu já fui escorraçado no telemarketing. Então já tinha toda uma bagagem ali. Uhum. Eu não tinha medo de ninguém falar nada, tipo assim, não gostei. Falei, tudo bem, não gostou, não gostou. E é isso. Ou o professor fazer uma pergunta muito difícil, eu não tinha muito medo. Porque falei, bom, eu já tenho que contornar uma objeção o tempo inteiro. Então, beleza, vamos embora, vamos apresentar, vou sorrir, a galera vai achar legal. Se eu errar, eu vou continuar falando, porque assim, eu sei que tá errado, a galera não sabe que tá errado. Então, vamos seguir aqui o plano. Então, isso é uma dica, né, pra quem for apresentar trabalho. Não grave as palavras. Entenda o assunto. Uhum. E aí você vai, tópicos, tenho que falar sobre educação financeira no Brasil. Beleza, vou falar como é que funciona. Tenho que falar sobre, sei lá, qualquer coisa. Sobre como funciona montar um podcast. Uhum. Eu não preciso lembrar cada palavra. Se eu sei como é que funciona, eu vou lá e conto como é. Boa. E aí nessa, criei uma rede de relacionamento bem legal. Conheci pessoas que até hoje estão ali no meu convívio. Isso foi 2013, mais ou menos. E aí eu falei, putz, então acho que agora eu tenho que trabalhar com finanças. Eu já entendi que aqui é o meu caminho. Bolsa de valores, quando eu aprendi como é que funciona, eu fiquei maluco, alucinado. Comprei minha primeira ação nessa época. Ação da OGX. Tava, sei lá, 13 centavos. E, assim, não entendia muita coisa também, né? Uhum. Primeira viagem, você faz umas besteiras. Aí eu comprei a ação por 13 centavos, achando que ela ia bater 20 reais. Falei, não, aqui eu vou ficar rico. Acabou, esquece. Bateu, sei lá, 6 centavos. Depois de 2 anos, subi para 16, eu vendi. Então, eu consegui ainda vender ali com algum lucro. Com algum lucro. Mas foi legal porque foi a minha iniciação. Então, eu comecei a entender como é que funciona o investimento em ações, como é que funciona a parte de construção de patrimônio, como é que você realmente controla seus gastos, investir no tesouro direto. Uhum. Então, ali, foi me dando bagagem para poder ajudar as pessoas depois. Então, eu tive skin in the game. Eu fui fazendo ali a minha carteira, fui ajudando a galera a investir, a se organizar em casa. E você começa a ver a diferença, né? E nisso eu troquei de emprego também. Saí do primeiro emprego que eu ganhava R$600 e não ganhava mais nada. Aí começaram a pagar uma comissão ali que era um negócio meio estranho. Olha, se você bater a meta, você não ganhava comissão ainda. Você tinha que bater a meta e ficar entre os 60% melhores. Nossa. Então, assim... É a meta da meta, né? Se tu bateu a meta aí, sei lá, de 10 pessoas, 7 ficaram na tua frente, por R$1 cada uma, tu perdeu, ficou no 0 a 0. Uhum. Aí na empresa concorrente, que era no andar de baixo da minha, não tinha isso. Qualquer coisa que você fizesse, você ganhava um percentual. Falei, aqui é meu game. Se eu fizer R$10, eu ganho 50 centavos? Então, fechou. É aqui que eu vou arrebentar. E dito feito, fui pra lá. Aí, realmente, né, deu uma mudada na vida. Não foi uma mudança gigantesca. Mas já teve uma evolução ali. De R$600, bruto, eu comecei a ganhar líquido, uns 1.300. Que era o salário, que era baixinho também, mais alguma comissãozinha ali. E aí eu falei, pô, agora já dá, consigo pagar minha faculdade, consigo, né, guardar ali R$100, às vezes vinha uma comissão maior. E eu comecei a construir a reserva de emergência, né? Fui guardando dinheiro, investindo, aprendendo mais coisas. Que é o primeiro passo ali para quem quer investir, é isso? Exato. Ter uma reserva de emergência. Você já começa ali a ter... Beleza. Você tem que ter uma reserva de emergência equivalente, o ideal é equivalente a 6 meses do seu custo de vida. Para caso aconteça alguma coisa, você tem 6 meses para de fôlego. Então, pô, se eu tenho um custo de vida de R$1.000 e tenho R$6.000 e um investimento seguro que eu posso resgatar rápido, eu comprei 6 meses, eu comprei tempo. E geralmente CLT, quando ele é demitido, ele ganha ali os 6 meses do seguro-desemprego. Então, se a gente for nessa lógica, você vai ter 12 meses, né? 12 meses. 6 seus e 6 do governo. Que o ideal, até para quem ficar desempregado, é não esperar terminar o seguro-desemprego para poder procurar emprego. Cara, vai receber o seguro, recebeu 1, 2 meses, já se movimenta. Já se movimenta pra... Porque senão, quando acabar, você vai ficar desesperado. E aí você vai ter que aceitar qualquer coisa que te oferecerem, porque tu tá desesperado. Então, e se você tiver reserva de emergência, você pode negociar um pouco melhor. Então, isso te dá acesso e possibilidades. E aí, troquei de emprego, terminei ali a faculdade. E depois eu fiz o quê? Ótima pergunta, né? Peraí.
Eu tava na... Vou aproveitar para fazer uma pergunta, então, enquanto você tá que eu tô lembrando o que resgatando aí aconteceu aqui. na Foi memória. muitas emoções. Como que foi, né, para você, hoje, que até atua no mercado de investimento, constrói, ajuda ali a construir patrimônio de outras pessoas, sair desse público devedor, que era o primeiro contato que você teve, para um público investidor? Eu queria que você contasse, assim, um pouco da tua percepção, até sobre educação financeira mesmo, né? Então, você por si só já veio com isso, mas a realidade hoje é que a gente não tem esse processo no Brasil. A gente tem uma falha de educação financeira onde a maioria não sabe poupar, investir e etc. A gente vê uma pequena mudança ao longo do tempo. Eu queria que você trouxesse até com mais propriedade sobre. Mas como que é, né? Como que você começou, como que você caiu nessa parte de investimentos? Então, foi nessa época aí que eu estava trabalhando com cobrança, né? Já nessa segunda empresa. E eu me encontrei em gestão financeira e fui pesquisar. Beleza, o que eu posso fazer com um curso de gestão financeira? Porque eu também não sabia o que fazer. E até um adendo, né? Hoje, nem tanto, mas antigamente, a gente não tinha noção do que era trabalhar no banco, do que era mercado financeiro. Não tinha noção de nada. Banco era a agência da rua, né? Que é o que a gente conhecia de banco. Não sabia que existia. Minha mãe falava, pô, se você virar gerente de banco, cara, é isso. Gerente de agência, vou ficar ali atendendo os clientes. A gente achava que esse cara tinha vencido muito na vida. Ele era, assim, o suprassumo do suprassumo. E eu achava que era isso. Falei, beleza, vou entrar no banco, vou virar gerente. E é isso. E não foi bem isso, né? Aí eu fui aprendendo sobre investimentos. Aí eu fui pesquisando quem eram os investidores. E aí, estudando a biografia deles, eu comecei a entender mais esse negócio de, poxa, se a pessoa guarda dinheiro e investe, ela tem mais dinheiro. E vai gerando uma renda passiva. Vai chegar num ponto que a sua renda passiva ela é igual ao seu salário. Se você chegar nesse momento, você não precisa mais trabalhar. Eu falei, é isso. É isso. Já tinha várias coisas que você olhava e falava, não quero trabalhar com isso. Não quero. No fim, eu quero é isso. não trabalhar. Mas eu quero viver. Eu não quero viver. Aí a gente pensa, pô, a gente foi criado, né? Tem que trabalhar muito, tem que se matar, tem que ir até o limite do limite. Até os 60 anos de idade trabalhando. E aí eu olhava as pessoas no metrô, umas senhorinhas com 60 anos, 59, 70. Olhava elas assim, naquele ônibus lotado, bem lotado. Cara, eu não quero que minha mãe passe por isso. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso empreender, ganhar dinheiro. Eu não tenho essa veia de empreendedor. E aí eu percebi que os investidores tinham mais dinheiro. Quem investe, quem poupa, tem mais dinheiro. Para eu fazer R$1 milhão com clientes que são devedores, era muito difícil. A remuneração era pequena. E assim, para fazer uma pessoa pagar é muito difícil. Eu tinha que ligar para diversas pessoas. Para conseguir um. Então, a minha margem de conversão era muito pequena, era muito pouca. Por mais que no Brasil, a maioria da população está endividada, né? Na época nem tanto, mas agora a maioria está endividada. Então, até para... O que eu queria fazer? Como eu percebi que eu tava melhorando um pouco de vida, e era assim, bem pouco mesmo. Era coisa de, pô, eu tinha 0, aí eu tinha, sei lá, R$4.000 que eu guardei em, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Mas já era muito diferente a minha vida. Eu já tinha uma questão de acesso, de noção do que fazer, muito diferente. Muito diferente, né? E eu queria passar isso para as pessoas. Porque se eu conseguisse ajudar meus familiares, a galera que era do meu convívio, todo mundo ia ter uma vida um pouco melhor. E você quer passar para frente. Então, a ideia que eu queria era tirar a galera que estava endividada para transformar eles em superavitários, né? Em investidores. Mas é óbvio que eu não conseguia fazer isso. Por questão de hábito, todo mundo tem que seguir o teu hábito de fato. Você tem que aprender e executar. E eu não consigo obrigar ninguém a executar. E aí, eu comecei a estudar e a entender um pouco mais o que um assessor de investimentos fazia. Alguns fóruns, algo bem old school mesmo. Foi muito difícil entender o que ele fazia. Mas um assessor ganhava dinheiro atendendo pessoas milionárias que investiam. Então eu falei, bom, se eu continuar trabalhando aqui, eu vou continuar ganhando 1.000, 2.000, talvez, em um mês ou outro. Agora, se eu trabalhar com assessoria de investimentos, aí a remuneração é diferente. Aí muda o jogo, né? Muda o jogo. Então, o que eu preciso fazer para me tornar um assessor ou trabalhar com a área de investimentos? Aí entra um grande problema, né? Entrar nos bancos. Na época, sei que não é muito um mote, mas assim, na época, preto não era tão... Não era cool
como é hoje. Hoje é bem legal, mas na época não era. Era bem difícil. Então, assim, eu recebi muitos nãos de vários bancos. Vários. Tanto que, assim, não tinham tantos bancos na época. Então, eu recebi vários não do mesmo banco várias vezes, entendeu? Várias vezes. E aí, toda hora eles me diziam uma coisa. Ah, sua faculdade não é aceita. Ah, você não tem experiência. Ah, você não tem certificação. Toda hora era uma desculpa diferente. E a cada desculpa que eles davam, eu melhorava. Pô, você não tem faculdade. Entrei na faculdade. Você não tem certificação. Me matei, tirei esse CPA20. Falei, agora eu tenho certificação. Você não tem experiência. Falei, pô, mas se tu não me contratar, eu não vou ter experiência, né? Aí também vocês têm que me ajudar, né, pessoal? Aí me ajuda. O que eu fiz? É um negócio que a Fernanda Ribeiro, CEO da Conta Black, fala muito. Hackear sistema. Eu preciso ter experiência. Então, o que todo mundo fazia nas biografias que eu lia? Iam trabalhar de graça para alguém. Como é que eu vou ter experiência na área de finanças? Aí tinha um amigo meu, João, meu melhor amigo, inclusive, que ele tinha uma empresa, uma loja. E aí eu pedi para trabalhar de graça para ele, para fazer toda a modelagem financeira da empresa dele, para eu dizer que eu tinha experiência em alguma coisa. E ele falou, beleza. E a gente fazia reuniões aos sábados. Eu ia derrotado na casa dele, né? Porque eu trabalhava, estudava, saía muito cedo, chegava muito tarde. Mas o que eu aprendia na faculdade, eu aplicava na empresa dele. E realmente conseguiu dar uma melhorada ali no negócio. E aí eu falei, agora eu posso falar que eu tenho experiência. Aí acabou que ele foi trabalhar num concorrente, né? Que ofereceu uma proposta bem legal para ele. E aí acabou, encerrou essa parceria. Mas eu tinha alguma experiência para contar na entrevista. Porque o que é muito importante em entrevista? Você ter uma história para contar. Aprender sobre storytelling. Como é que você vai contar a tua história? Porque é uma pessoa conversando com outra. E beleza. Aprendi, comecei a criar essa experiência. Não valeu ainda. Era pouco, não era o suficiente. Era pouco, né? Mas eu tinha CPA20. Aí eu tinha gestão financeira, a faculdade. Aí começaram a falar que a minha faculdade não era aceita. Eu já tendo uma. Aí a sua faculdade não dá. Não queremos. É tecnólogo, a gente não quer. Entrei em economia. Então fui para a segunda graduação, trabalhando de telemarketing ali todo esse tempo. E aí uma empresa de consultoria financeira me chamou para trabalhar lá. E aí falei, beleza, eu vou trabalhar como consultor financeiro, R$0 de salário. Mas eles me ensinavam sobre como falar com o cliente, como é que eu faço rapport, como eu crio empatia, como é que eu crio uma modelagem financeira para o cliente. Me ensinaram esse método alemão, que esse método alemão de planejamento financeiro, você pega todos os objetivos do cliente e faz ele avançar em todos os objetivos de uma vez. Tem o método americano, que você começa. Primeiro reserva de emergência, aí depois você... Objetivo de 2 anos? Então vamos focar no de 2 anos, atingiu? Agora vamos pensar na sua aposentadoria. Então ele fazia um de cada vez. Certo. Mas às vezes não dava para fazer isso, né? Porque pensando no tempo que você tem útil para gerar dinheiro, pode ser que você não atinja. Pô, beleza. Reserva de emergência, aí gosto de dinheiro para comprar meu carro, aí depois agora eu vou pensar em aposentar. Depois de 10 anos investindo, você vai começar agora a sua reserva de aposentadoria? Talvez não dê tempo para você se aposentar. Método alemão não, você já faz tudo meio que de uma vez. Ó, vou poupar R$1.000 por mês. R$300 é reserva de emergência, R$200 é para isso, R$500 é para aquilo, e aí você já tem ali... Já vai fazendo a alocação do seu recurso. Todo o plano vai crescendo em conjunto. E aí eu aprendi isso com eles também. Então, assim, foi uma mega escola. E aí eu tentava ligar para meus contatos, né? Porque eles não davam carteira de clientes. E todo mundo que eu conhecia era liso. E aí eu ligava para fazer consultoria financeira. Mas que consultoria, Genius? Tipo assim, eles precisavam muito de consultoria. Muito. Mas não podiam pagar. Entendi. Então eu ficava nessa de tentar tal. E aí a minha noiva, que é a minha maior patrocinadora, se tornou a minha cliente. Olha aí. E eu montei o planejamento financeiro dela junto com o time lá. Não gostei do que eles estavam fazendo, porque eu achava meio nada a ver na época. Mas depois, senso crítico de novo, né? Eles explicavam, faziam as coisas e eu olhava, não, mas isso aqui não faz sentido. É melhor fazer de outra forma. E aí foi moldando ali o profissional. E nessa ponta eu tinha já alguma experiência. Então, volta lá para os bancos, agora eu tenho experiência. Agora eu sei fazer o trampo, sei fazer o job. Aprendi, tenho certificação. Já tenho aqui uma bagagem. Tenho uma bagagem. Maior. E aí chegou num ponto, né, que eu estava numa empresa de consignado, telemarketing para consignado. Era uma venda bem agressiva, mas eu também tinha a liberdade de negociar com ele. Então, consignado assim, a pessoa tem um empréstimo que desconta todo mês ali do benefício do INSS, da aposentadoria. E eu podia refinanciar, mantendo a mesma parcela. Então, você paga R$200 de parcela todos os meses. Seus juros é 1,5% ao ano. Ao ano não, ao mês, né? 1,5% ao mês. O que eu faço? Eu refinancio para você, mantenho a parcela igual, R$200, só que eu faço a 1% juros. Então, esse 0,5% de diferença de cada parcela, eu te dou em dinheiro.
Então, assim, pro cliente é legal. Pro cliente é ótimo, né? Aí acontecia, eu era terceirizado também. Então eu defendia um banco. Ligava você pro cliente, falava, ó, traz pra cá que eu vou te dar R$5.000. Aí eu tinha que ligar e defender. Falava, não, fica comigo, eu te dou 10. E aí ficava nesse... E ficava nesse bem a meio. Mas eu não queria, né? Eu queria trabalhar com investimentos. E aí eu já comecei a atender clientes de forma autônoma. Então, de forma autônoma, eu atendia algumas pessoas que queriam começar a investir, queriam investir. E no meu trabalho CLT, eu com a galera dos empréstimos ainda. E aí, veio a oportunidade de entrar num grande banco. Um banco bem grande. Bem grande. E eu tinha tudo. Na entrevista, eles falaram assim, olha, você vai fazer entrevista hoje. E hoje a gente vai dar a decisão, se entrou ou não. E era assim, era tão legal o banco que quando eles foram explicar os benefícios, eles falaram tipo assim, uns 10. Depois disseram, não vou terminar de falar os benefícios porque são muitos. Então vai tomar muito tempo e a gente não tem tempo pra isso. Eu falei, nossa, meu sonho. Puta, tipo, é isso. Meu sonho. Aí você pode trabalhar 4, 5 ou 6 horas, se você quiser, você escolhe. E a remuneração é diferente, né? Nesse período. Sim. Eu falei, beleza. E aí eu tinha absolutamente tudo. Eu tinha 2 faculdades, eu tinha experiência que eu fui atrás, eu tinha experiência comercial, eu tinha o perfil, fiz teatro, tudo. Eu tinha tudo. E aí, essa foi a maior frustração que eu tive, porque eles me olharam assim e falaram, olha, você foi incrível. Os participantes disseram, se tiver 2 vagas, Genilson, uma é sua, a gente briga pelas outras. Porque não tem como. Não tem como, tipo, é você. Era pra ser estagiário, não tem como. Aí me falaram, olha, Genilson, tá entre você e um menino. O menino tava na faculdade e tal, eu tinha uns 22 anos, eu tinha uns 25. Mas eu tinha 2 faculdades, eu tinha já CPA 20, tinha experiência. Falei, pô, gente, se for levar, me leva, né? Eu tô pronto. Me dá o cargo aí Vambora. e a malinha, vambora. Aí me responderam, olha, vamos ficar com o menino de lá. Aí eu, por quê? Eu falei, agora me diz o que falta, porque eu já comecei a ficar bem irritado, né? Fixando nos olhos. Falei, não é possível, cara, que não vai dar certo hoje. Então, você é bom demais. Não dá pra te contratar, porque você se vendeu muito e, cara, você é muito bom pra vaga. Eu falei, mas vocês são gigantescos, cara. Como assim eu sou bom pra vaga? Eu nunca fui bom pra vaga. Aí agora eu sou bom demais pra vaga. Pô, você decide. Você decide. E aí, não, escolhe outra vaga aqui no banco que a gente ajuda a entrar, mas não vai dar, não. Vamos vai outro menino lá, você é bom demais. Eu falei, não, cara. Não é possível que eu tô ouvindo isso, né? Nesse dia eu voltei pra casa com um ódio absurdo. Eu falei, eu até postei nos status, né? Eu falei, essa semana a minha vida vai dar certo, nem que seja na base do soco. Porque não é possível. E aí a Genial me mandou e-mail na mesma semana. No mesmo dia, mandou e-mail falando, Genial, a gente quer falar com você. Bateu papo e tal. Ah, que você mexeu? Achei que você fazia uma coisa. Não, tô só arrumando, mas tá tudo bem. E aí eu fazia entrevista na Genial. Genial Investimentos. E aí um ponto importante das entrevistas, né? A primeira entrevista foi uma dinâmica em grupo. Eu e mais 2 pessoas. E a recrutadora, ela estava no Rio de Janeiro. E foi aqui em São Paulo. E eu já achei incrível, porque isso era 2019. E ela estava no Rio e fez assim... Ligou a TV aqui, ela apareceu, tava eu e mais 2 aqui. Eu falei, nossa, que diferente, né? Negócio online. Uau, que isso? Que moderno. Que moderno. E o banco era maravilhoso. Assim, o prédio era muito legal. E as salas também, eu me senti trilionário. E aí tava eu e 2 meninos que eram herdeiros. Muito herdeiros. Muito, Claramente você olhou e falou, são herdeiros. Eu falei, nossa, eles são herdeiros. E agora ferrou tudo. Só que a moça que entrevistou era preta. Aí eu falei, na hora que ela abriu o vídeo, eu falei, opa acho que agora eu tenho chance. Que agora ela vai entender o que eu vou falar. E aí ela pediu pra gente contar a nossa história. E aqui vai o conselho pra todo mundo que vai pra entrevista. Quando perguntarem a sua história na entrevista, eles não querem saber a sua história. Eles querem saber como é que você consegue resolver os problemas da vaga. E como é que a sua história se encaixa nisso. Não, eu falei, pô, era uma vaga para assessoria de investimentos. Era o que eu queria, para ser estagiário. Então eu falei, eu vou contar uma história onde eu mostre todos os pontos onde eu fui comercial. Todos. Não vou falar aqui, vim da Bahia, não sei o quê. Não, vou falar... Pula essa parte. Pula. Eu só vou falar da parte que eu era comercial. É isso que ela quer saber. Se eu sou comercial, eu tô pronto pra vaga. E eu tô pronto. E os meninos já não tinham esse cacuete. Começaram a contar, não, porque meu pai, não sei o quê, não, meu pai é assim, assado, minha mãe. E aí começa aquela história, não, porque meu pai, acho que o pai de um tinha falecido e ele tava assumindo as empresas da família. Legal. Aí ela falou, fala um momento que você resolveu um problema no trabalho.
Aí um deles, na hora que ele falou isso, eu falei, você perdeu, irmão. Não. Ele falou assim, ó, eu era gerente da Casas Bahia e a gente vendeu uma televisão para cliente. A televisão, acho que chegou com defeito e ela foi trocar. Só que ela chegou muito brava na loja. E aí eu falei pra ela se acalmar, que ela tava gritando todo mundo e tal, não sei o quê. Eu falei pra ela se acalmar, ela não se acalmou, chamei a polícia pra ela. E ela... Aí assim foi a resolução do problema. E assim, resolução do problema. Ela ficou sem a televisão e eu mandei prender ela. Meu Deus, cara, que isso? A cliente queria uma televisão que chegou com defeito. Tu chamou a polícia, o cara gritando. Eu falei, pô, esse cara perdeu. Não é assim que se contou um problema. Aí o outro falou, não, o meu é quando eu decidi vir morar em São Paulo, que eu sou lá do interior, mas eu decidi vir morar com as minhas próprias energias, né, pra fazer as coisas do meu jeito. Meu pai só paga meu aluguel, mas o resto sou eu que pago. Falei, meu Deus, cara, é sério? Falei, bom, se aqui o negócio for olhar realmente de uma forma meritocrática, qualquer assim, meritocracia, ou não nem só meritocracia, mas, poxa, quem tá mais aderente à vaga? Uhum. Eu contei a minha história, vindo um pouco diferente do que eu te contei aqui. Eu contei todos os pontos comerciais. Então, certo. Na última semana de aula da escola, lá em 2010, como eu já era um pouco famoso na escola, as meninas da minha sala estavam vendendo trufas. E aí eu falei, deixa que eu vendo. Porque elas não conseguiam vender. Elas faziam, era muito gostoso, mas não vendiam. Aí eu peguei o saquinho de trufa e fui pro corredor. Entre as aulas, que todo mundo saía. Uhum. E aí eu falava, tô vendendo trufa. E a galera vinha falar comigo e tal, eu comprava. Então eu vendia todas as trufas. Então eu comecei por aí a minha história. Falei, não, eu fazia isso e tal. Aí eu fui trabalhar com negociação de veículo, que eu tinha que refinanciar, depois eu tinha que negociar com o cara. E aí eu fui para outro lugar que eu tinha que negociar consignado, eu expliquei essa história da taxa, né? Uhum. E aí um exemplo de algo que eu resolvi foi, o cliente tinha lá um consignado e o banco, para onde ela ia baixar a taxa dela de 2 para 1,80. E aí pagariam R$1.300 para ela, mantendo a parcela igual. Falei, olha, eu consigo abaixar de 2 para 1, e ao invés de te dar 1.700, eu te dou R$3.000. Ela, mas já me falou que lá, não sei o que, já fechei. Eu falei, tá bom, você já fechou, tudo bem. Mas sabe essa diferença de R$1.300 que tá tendo aqui entre a minha oferta e a dele? Assim, esse dinheiro eu tô te dando. Se você for para lá, esse dinheiro vai pro banco. O que você prefere? R$1.300 no seu bolso ou no bolso do banco? Ela, bom, Genilson, falando desse jeito, então, né? E aí ela ficou com a gente. Então eu falei, pô, esse case eu fiz que foi na semana. Uhum. Então eu resolvi dessa forma, né? Com argumentação, mostrando a lógica e tal. Aí, obviamente, né? Eu passei. E aí eu fui falar na próxima etapa, eu fui falar com os sócios. Eram 3 sócios no banco. Contei uma mega história também, que eu já tinha estudado sobre storytelling. Uhum, já tinha se preparado. Sim, ali. E aí, como usar gatilhos mentais. E aí, beleza. Contei a história, falei, eles olharam pra mim e falaram, pô, o diretor comercial da época falou, Genilson, te adorei. Você parece ser um cara muito legal. Ah, tá. Tudo bem. Tá, beleza. Te adorei. Ele falou, Genilson, te adorei. Você parece ser um cara muito legal. Mas é o seguinte, se você não entregar, eu vou te demitir. Aí eu falei, bom, beleza, mas primeiro você me contrata, né? Aí você demite depois. Ele, não, tá bom então. A gente vai pensar aqui e a gente fala contigo. E aí depois ele mandou um WhatsApp, né? Depois disso, 2, 3 dias, falou, você passou, a gente quer você aqui, vamos começar. E, bom, já são 5 anos, 5 né? Não me tirou até agora. Então tá entregando. Tô entregando, tá funcionando, né? Maravilha. Você falou uma coisa interessante sobre storytelling. Isso eu vejo se aplicando muito para qualquer nível hierárquico de uma vaga que você vai se candidatar, né? Porque muitas pessoas, muitas amigas que eu conheço, assim, cara, se preocuparam com a entrevista lá atrás, entraram no emprego e não sabem mais contar a sua história. Não sabe mais mostrar como que é, saber resumir, ter o poder de síntese. Que assim, eu trabalho há 5 anos numa empresa, mas se você for para uma entrevista agora, como é que você condensa isso? Como é que você vende essa tua experiência somada que você teve, né? E eu acho que é uma coisa muito legal que fica também de dica, que esteja sempre preparado, independente da situação, né? Não espera vir para você começar a se preparar e etc. Não, já se prepara. Saiba contar a sua história, saiba ter uma narrativa, para que você, de fato, que as pessoas olhem e falem, em 1 minuto, em 5 minutos, é o tempo que você tiver para fazer isso. Eu acho muito bacana que você trouxe esse comentário, porque vai muito em linha com várias outras edições que a gente teve aqui, que a gente fala muito disso de carreira. Você fala, pô, quero crescer, mas aí você não consegue
na entrevista fazer esse momento, né? E a entrevista, ela vai estar presente ad eterno. Se você quer crescer, seja interno. Então, tipo, você tá buscando uma vaga interno dentro de onde você tá. Você vai ter que passar por um momento ali de troca de ideias, de entrevista, ainda que não de uma, talvez, tão formal. Mas você vai precisar se vender, sempre, né? Não, sempre, assim, tudo é venda. Você percebe? Tudo é venda. Por mais que você não goste de venda, a todo momento a gente tá vendendo alguma coisa. É verdade. Então, até pra gente estar aqui hoje foi basicamente uma venda, né? É isso. Então, até como eu te conheci, né? A gente foi num evento de networking, você apareceu e falou, não, eu trabalho aqui e tal, no mercado financeiro. Eu tenho um podcast, eu quero levar pessoas ali pra falar, né, das histórias. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, opa, eu quero, opa. Então, assim, você você vendeu. Você se vendeu na hora. E era coisa de 1 minuto, ou até menos. Eram 30 segundos. 30 segundos você me trouxe aqui. Eu falei, opa, é essa menina aí que eu quero conversar. E eu fui atrás de você, não te achei, né? Você acabou saindo mais cedo. Mas depois a gente conseguiu se conectar de novo. Se conectar e foi. E aí se encontramos pessoalmente em outro evento, que aí sim a gente trocou, falamos. E você tá aqui. Então, isso é muito legal. E essa parte de você fazer conexões, né? De você também estar atento ao que tá acontecendo na tua volta. Porque se você tá de corpo ali presente, no sentido, tipo, pô, cara, é uma oportunidade. Eu vou fazer, vou me conectar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você começa a ter repertório, você começa a conhecer outras pessoas, você começa a acessar outros espaços, né? É aquilo que você falou. Muitas das vezes a gente não teve esses acessos. Sim. A gente não conseguiu acessar, a gente demorou um pouco mais para conseguir, exigiram muito mais para que a gente pudesse chegar, para que a gente pudesse entrar. Mas beleza, tô dentro. E agora como é que eu trago mais gente pro jogo, né? Como que eu faço nesse rolê? E aí agora eu queria que você contasse um pouco como que é o dia a dia de um assessor de investimento, né? Então, como que é... Porque uma coisa é você cuidar do seu patrimônio e você, vamos supor assim, se fizer alguma besteira, se investir errado, sei lá, se comprar alguma ação, e aí eu tô falando aqui de um lugar que eu não conheço de investimento, né? Tenho ali, obviamente, um certo conhecimento por trabalhar no mercado financeiro, mas não sou especialista no assunto. Então, sei lá, você comprou uma ação que era para valorizar, desvalorizou e perdeu dinheiro. Uma coisa é o seu dinheiro, né? Outra coisa é o dinheiro das outras pessoas. Como que é esse dia a dia? O que você, enfim, considera? O que você olha? Você tem que estudar sempre, não é? Como que é ficar antenado no mercado? Como que é a influência do mercado? Conta um pouco desse processo. Não, então a primeira coisa que eu preciso falar é que não é igual aos filmes. Não é. Eu achei que era. Então, até quando eu entrei lá, eu achei que realmente era igual aos filmes. Era maluquice, todo mundo muito doido. Tem uma loucura, sim, mas não é igual aos filmes. Então, assim, o assessor de investimentos, ele é responsável por ajudar o cliente a construir um patrimônio. Ele não é responsável por construir o patrimônio, mas por ajudar. Então, a gente tem que mostrar o caminho. Então, até o meu mentor, né, de assessoria, ele fala que o assessor de investimentos é como se fosse um GPS. Ele fica mostrando qual que é a direção. E quando acontece alguma coisa no meio do caminho, ele mostra outro caminho. Entendi. Então, por exemplo... Recalcula a rota ali, né? Recalcula a rota. Então, o exemplo que ele dá por exemplo, é do foguete. O foguete vai para a Lua, você tem uma rota traçada. Só que 99% do tempo, ele está recalculando a rota para entrar de novo na linha. Então, ele não vai em linha reta certinho. Ele está o tempo inteiro aqui se reorganizando para chegar até a Lua. Então, ele passa a maior parte do tempo fora do plano, só se recalculando. E aí, o trabalho do assessor justamente fica muito nessa ponta. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer com o cliente é entendê-lo. Então, todas as pessoas que conversam comigo, quando a gente vai falar de assessoria de investimentos, principalmente no começo, ali em 2019, elas achavam que eu já viria com um produto perfeito. Não. Desenhado. Eu falei, então, é isso. Você põe aqui, e daqui a um ano você tá rico. E não é isso. A primeira coisa que eu faço é, beleza, Andressa, me diz aqui, qual que é o teu sonho? Quais são as 3 coisas mais importantes para você quando a gente fala de dinheiro mesmo, financeiramente? 3 coisas que você quer alcançar que você não alcançou ainda. Aí você começa, eu quero isso, quero aquilo. Pô, beleza. Você já tem uma reserva de emergência? Você sabe como é que funciona? Se já tiver, maravilha. Se não tiver, eu explico e falo, olha, tem que ter tanto, tal. E aí a gente, com base nessas informações, que eu vou entendendo, né, o que ele já está fazendo hoje, onde ele quer chegar, como é que tá a situação, a gente monta um plano. Aí eu vou pra casinha, monto um plano, volto com ele e aí eu mostro o plano. Falo, o seu plano é esse aqui, ó. Para atingir sua independência, para ganhar, sei lá, 10 mil por mês, você tem que ter tanto.
Para conseguir comprar a tua casa daqui a 5, 6 anos, tem que ter tanto. Reserva de emergência é tanto. Você poupa tanto por mês, vamos poupando aqui e fazendo dessa forma aqui. Se você seguir esse plano e a gente tiver traçado aqui a rentabilidade mínima, sei lá, 10% ao ano, você vai chegar em tantos anos. Agora, tem investimentos, por exemplo, se a gente for para renda variável, né, investimentos com risco, não quer dizer que ele vai render 10% no ano. Pode ser que ele renda menos 5%, pode ser que renda 30%. Por exemplo, tem uma cliente que a gente montou uma carteira e a gente fez alguns investimentos internacionais. Ali em novembro. A gente foi olhar a carteira dela hoje, de novembro para cá, deu 30%. Mas assim, eu tenho que falar para ela, eu sou muito sincero, eu falo, olha, não quer dizer que os próximos 7 meses vai dar 30% de novo. Pode ser que não dê nada, pode ser que fique no 0 a 0, não sei, a gente vai acompanhando. Então, eu não sou responsável, né, como assessor, pela rentabilidade do cliente. Entendi. Eu ajudo ele a montar um plano para ele atingir ali os objetivos dele e eu vou monitorando com ele. Então, periodicamente, a gente tem algumas reuniões para fazer uma revisão da carteira. E isso é importante eu já alinhar com o cliente no primeiro call, na primeira conversa. Falar, André, tem um método chamado 1242. Então, são 12 contatos de um ano. 4 revisões que a gente vai fazer, esses 2 contatos. E 2, preferencialmente, que sejam presenciais. E aí, é o plano. E aí, a gente vai... Sua carteira tem que render, sei lá, 10% ao ano. Então, vamos procurar investimentos que entreguem 10% ao ano ou mais dentro do perfil de risco. Pode ser mais conservador, moderado. E a gente vai monitorando ali de tempos em tempos para ver o que está acontecendo. Se tem que recalcular alguma coisa ou não. Então, assim, fica até tranquilo. Você alinha a expectativa, ninguém fica muito ansioso. Os clientes realmente que eu atendo, eles já estão numa fase de não ser ansiosos. Não tem aquele cliente que fica me ligando, Genilson, pelo amor de Deus, já caiu 2%. Não tem. Porque ele sabe que tem um plano. Que eu já falo, olha, se cair, a gente faz isso. Se subir, a gente faz aquilo. Caiu. Já tem um plano desenhado, né? Vamos fazer isso. Subiu, faz aquilo. Então, quando você amarra muito bem como assessor de investimentos, atender o cliente fica bem legal. E você não precisa ser tão técnico assim. Você precisa entender um pouco mais do que o cliente, obviamente. Mas você não precisa ser o cara mais técnico que não dorme todos os dias porque a bolsa de Xangai abriu de madrugada e a bolsa da Europa abriu. Como que tá? E o fuso horário, o que já impactou no mercado brasileiro. Não, você vai ficar doido vendo um negócio desse. E numa corretora, a gente tem um grupo. Então, por exemplo, eu já tenho um analista que ele fica olhando, ele vira à noite, olhando a ação, olhando a China, não sei o que, tal, e ele já dá as recomendações. Fala, olha, com base no cenário econômico, essas empresas aqui têm potencial de X, Y, Z. Aí a gente olha, beleza, essas empresas aqui têm esse potencial por conta disso, disso, daquilo. Quais dessas ações têm um perfil igual ao do meu cliente, que farão sentido para ele? Essas aqui. Então, vamos fazer. Tem alguma forma de eu colocar o meu cliente para investir em ações onde o patrimônio dele esteja protegido, ou pelo menos uma parte disso? Tem. Beleza, eu vou apresentar. Falou, dá para investir assim e dá para criar uma proteção desse jeito. Você quer fazer? Se sente confortável em fazer? Se for sim, a gente faz. Se for não, faz outra coisa. Então, eu fico muito confortável nesse ponto, porque a gente sempre monta em conjunto, sempre a 4 mãos. Então, por mais que eu seja especialista, né, eu não imponho nada. Pô, você falou uma coisa aqui interessante, eu lembrei de mim mesmo, no caso, exemplo real, de tipo, não, que isso, trabalho no banco, sei investir. Não, meu colega ali, ó, falou que a ação da Magalu tá ótima pra comprar. Corta pra alguns anos atrás, tá, gente? Porque, né, enfim. E, não, pô, vou comprar. Não, a ação do banco X também tá, vou comprar. Vou pôr aqui, ó, porque eu sou investidora, eu vou investir na bolsa. Sabia fazer nenhuma análise, assim, o básico, tipo, pra entrar no mercado de ações, né? Porque aí já é um investimento de risco, já é um outro nível, assim, principalmente da pessoa que quer ir por conta própria, vamos dizer assim. E aí, óbvio que eu tomei na cabeça, né? Óbvio. Achei que assim, não, e achando assim, né? Tipo, não, beleza, se não der certo, eu vendo. Básico, aí, né? Mas aí tem, não sei, eu até queria colher a tua percepção. Eu acho que tem um lado da ganância. Tem. Que eu fui tipo assim, não, mas eu não vou vender agora, porque ela vai dobrar. E eu vou ganhar o dobro. Eu investi 1.000, eu vou ter 2. Tem umas ações que eu tô esperando. Até hoje tá lá. Voltar pra 1.000, né? Voltar pra pelo menos eu não ter prejuízo. Então lá, assim... como que é esse lance do tipo eu quero o máximo, sabe? Tipo assim, eu quero pelo menos o dobro, sei lá, eu quero 10 vezes mais, eu quero isso, eu quero...
Como que é lidar com essa expectativa? Então, isso eu lidava antes, né? Como eu falei, agora os clientes já estão todos assim... Já tá mais calmo. A galera já entendeu como é que funciona o business. Mas tem esses clientes que são mais ansiosos. Não, eu preciso porque eu quero e eu vou... Eu acho assim, qual que é o teu projeto, teu objetivo ali? 2, 3 anos, 10 anos? Eu quero ganhar o máximo possível. Pô, irmão... Quero ficar milionário. Eu falei, tudo bem, o máximo possível não existe. Porque ninguém tem bola de cristal para saber que ação vai subir 100%, 20%, 30%. Não dá para saber. Agora, e geralmente quem busca o máximo possível perde muito dinheiro. Porque ele toma riscos que são incalculados, não fez análise boa. E eu já sou bem sincero. Eu falo, olha, alinhando expectativas, se você procurar o máximo possível, você vai perder muito dinheiro. E eu imagino que você não está aqui para perder dinheiro. Então, vamos voltar 2 passos? O que você realmente vai fazer com o dinheiro depois que você ganhar ele? Porque o grande ponto é esse. O que você vai fazer com o dinheiro depois que a gente fizer ele render? Você está investindo para alguma coisa. Até aula de economia. Dinheiro, ou você gasta agora, ou você investe para gastar no futuro. Então, você vai gastar com o que esse dinheiro? A pessoa volta e fala, pô, beleza, então eu quero gastar, quero ter uma vida mais tranquila. O que é uma vida tranquila? Ah, vida tranquila, gente, é eu poder, ficar no sítio, é eu poder ter tempo. Tá bom. E se fosse para ter essa vida hoje, quanto de renda você precisaria ter? Falei um número, sei lá, 10 mil, 20 mil por mês, 50, 2, cada um tem um número. Cada um tem um número. Aí ele fala, poxa, meu número é tanto, sei lá, 10 mil reais por mês. Bom, se fosse hoje, né, 2024, ali com juros em 10,5, vamos pensar ali, 1,5 milhão mais ou menos, acho que dá para você ganhar esses 10 mil por mês limpo. Agora, se a gente for pensar, considerando a inflação, você tem um ganho real acima da inflação, né? Para garantir esse 1 milhão, esse 10 mil por mês, independente da variação da inflação, acho que uns 3 milhões dá para fazer. E aí eu mostro todo um cálculo, né? Como é que faz e tal. Bom, você está próximo ou você está muito longe de 3 milhões? Quanto falta para os 3 milhões? Aí é um gatilho até para quem for assessor de investimentos aprender isso, né? Se o projeto dele é de 3 milhões e a primeira reunião você não sabe quanto dinheiro ele tem, você pergunta quanto falta para chegar. Ele vai dizer, falta 2 milhões e 400. Então você tem 600 mil reais. Beleza, eu sei quanto ele tem. Falta 1 milhão. Pô, o cara tem 2 milhões. Então você já consegue saber aqui mais ou menos qual que é o patrimônio dele. E aí é continha. Aí eu vou na matemática, assim, de criança com ele. Falou, olha, então se você tem, por exemplo, 2 milhões e você precisa chegar em 3, falta 1 milhão de reais. Se o teu plano é chegar nisso daqui a 10 anos, são 100 mil reais por ano. 100 mil reais por ano de 2 milhões é o quê? 5%? Então você vai ganhar o máximo possível para quê? Você não precisa nem correr risco. Se você fizer o básico você já chega. Tá. E geralmente quem tem um plano e segue, chega antes. Então tu vai correr risco mesmo, querendo ganhar o máximo possível, não dormindo, olhando bolsa de Xangai, não sei o quê. Tu pode fazer o óbvio e ganhar e chegar lá. Aí você desmonta a pessoa, né? Traz ela pra realidade. Porque aí volta naquele ponto lá no começo. É ranço ideológico. Não foi a ideia dele ganhar o máximo possível. A ideia é que... Mídia vendeu, o filme vendeu. E o cara falou, não, eu quero fazer isso. Eu falei, não é assim, irmão. Aí eu volto com a pessoa. Eu sempre faço isso. Eu volto porque aí eu virei professor de finanças também, né? Então, eu tenho esse lado muito educativo. Eu volto com a pessoa, todos os passos, para entender por que ela quer aquilo. Tem uma pergunta agora, que aí eu não sei o quanto você atua com esse mercado, mas é um tema que foi surgindo nos últimos anos e cada vez a gente vai ouvindo falar, que é o mercado de cripto, né? E de investir em ações, em papéis, em criptos, tanto aqui quanto fora. Enfim, como que você enxerga? A gente sabe que ainda tem todas umas questões regulatórias sobre o assunto. Como que é o apetite do cliente? Como que é esse universo para você? Você atua também com essa parte? Então, na corretora, a gente não pode oferecer diretamente ali a criptomoeda porque não é regulado. Não é regulado. Que não é nem o mote da cripto, né? Não é ser regulada. Mas pode ser que alguma regulação venha, né? Até para ter algum controle ali. Não um controle de flutuação, mas até um controle mesmo para a pessoa poder investir. Chega uma galera querendo comprar Bitcoin, assim, tipo... Pô, chega, mas até dá. Porque agora o que acontece? Eu não posso falar para ele investir... Eu não posso oferecer, né? Não tenho na prateleira um Bitcoin diretamente. Mas a gente tem fundos que compram Bitcoin. Então, por exemplo, tem uma ETF, que é um fundo de bolsa que compra o Bitcoin, que é o BIT11. Então, você quer ter exposição ao Bitcoin? Você pode ir lá e comprar o ETF, que ele vai
acompanhar a flutuação da cripto. Que o fundo vai comprar Bitcoin. Então, o Bitcoin sobe, o fundo sobe. Se cai, cai. Cai, e é isso. E, assim, e é mais fácil para o investidor iniciante, né? Ele investir dessa forma. Por quê? Quando você investe em criptomoeda, você precisa ter aquela hard wallet ou uma wallet digital. Você precisa guardar ela em algum lugar com uma senha de sei lá quantos dígitos diferentes. É todo um cuidado aqui, é bem delicado. E tem até o caso, né, do rapaz que tem lá sei lá quantos milhões em criptomoeda e não consegue mais acessar. Não tem mais a chave, né, de acesso. Acho que tem 3 tentativas, ele tentou 2 e falta mais uma. Não sei se ele já conseguiu, né, acessar, mas tem esse problema. Quando você investe, por exemplo, através da Bolsa de Valores, né, comprando uma ETF, que é um fundo de bolsa, você tem a proteção da CVM, negócio do CPF. Então, por exemplo, você comprou 1.000 cotas do fundo do BIT11, na bolsa da ETF. As 1.000 cotas são suas. Enquanto estiver lá, eu dou conta. Se tu não vender, é tua. O preço, aí vai depender do mercado, né? Vai ficar oscilando todos os dias. Mas as 1.000 cotas são suas. Você não precisa guardar em nada, ter senha de nada. Tá ali, né? Tá no teu CPF. Se a corretora, por exemplo, tô na corretora Y, ela quebrou, tu não perde nada. Tá no teu CPF, você transfere para outra e vê por lá. Então, você tem uma proteção. Essa é a segurança que tem, né? Então, você é muito protegido. E aí, não são todos os investidores que querem investir realmente através de uma exchange. Então, até para ser mais inclusivo, tem essa opção de investir através de fundos. E aí, eu consigo acompanhar com o cliente. Então, por exemplo, como tem muita oscilação, né, nas criptomoedas, mais do que o mercado tradicional, então a gente fala para o cliente, olha, dependendo do teu nível de risco, né, apetite a risco, você pode colocar 1% ou até 5% da carteira. Mas mesmo se você for investir 5% em criptomoeda, é ideal diversificar entre as criptos, né? Não coloca tudo numa única cripto, né? Não, tudo em uma única. Coloca em Bitcoin, coloca em ETF da Ethereum. E até tem alguns contatos que são do meio do cripto e até falam, né? Olha, o ideal é você comprar a maior parcela da carteira em Bitcoin, que é a principal, e o restante você vai comprando ali nas outras. É Bitcoin, Ethereum e alguma outra coisa ali, alguma novidade. Show. Bom, não dá pra gente falar hoje de mercado financeiro, de investimento, sem a gente associar a tecnologia no rolê, né? Não dá pra falar. E é até legal, porque assim, você comentou de quando você soube como que funcionava a bolsa, eu consegui pegar a época da bolsa funcionando no pregão. Quando tinha ali na BMF, então eu fui presencialmente, eu fazia um curso, então eu vi a galera ali com gritando, aquela coisa que a gente ouvia, eu consegui ver. Então, obviamente, já era numa proporção muito menor, tinha só um pedaço ali que ainda funcionava. E aí eu achei aquilo também muito louco. E aí, né, corta para 2024, evolução tecnológica. Hoje é tudo muito automatizado, os assessores têm acesso aos painéis. E aí, assim, eu já vi os computadores deste tamanho que mostra que tem gráfico para tudo quanto é lado. Então, como que a tecnologia auxilia o trabalho de um assessor de investimento? Como que até o próprio cliente que consegue hoje ver no aplicativo dos bancos e das corretoras que ele tem ali o seu patrimônio, as suas carteiras e etc. Como que você vê e como que você enxerga o futuro? Né? Então, a gente teve essa evolução. Qual que é, sei lá, os seus achismos, as suas apostas? E aqui vale tudo, tá? Aqui muitas tá tudo... daqui a alguns anos a gente volta, ou meses, e fala, pô, viajei na maionese ou não, tá vendo? Aquilo que eu falei não era tão louco assim. Então, como que você olha para o futuro do mercado de investimentos nessa que a gente comentou? Não, bacana. Vamos então voltar um pouquinho, né? Ver como é que tá hoje frente antigamente. Então, assim, antigamente era bem difícil você investir na bolsa, tanto que não tinha informação, então ninguém entendia. Eu queria saber como era a bolsa, mas eu não sabia onde pesquisar e nem para quem perguntar. Então, agora a tecnologia, principalmente ali rede social, YouTube, deixou muito mais próximo as pessoas, tanto que teve uma migração ali bem legal de CPFs para bolsa. Para bolsa, né? E agora, olhando atualmente, antes eu tinha que entrar lá no site do banco, porque eu tinha conta corrente, tinha que investir por lá pelo site. Aplicativo era terrível, não me dava noção de nada. Já hoje não, com a tecnologia você praticamente nem acessa a sua corretora ou seu banco pelo computador, é tudo pelo celular. Tudo pelo celular. Os aplicativos estão ficando muito mais simples, já vem na tela ali como é que tá o desempenho da sua carteira. Quem dizente é isso, né? Desempenho de carteira. Você olhava por ação, quando você ganhou, traçava uns gráficos lá com umas linhas malucas. Não, e agora a gente tem o Open Finance, que você consegue ver vários bancos em um único app, né? Exatamente. Com o Open Finance você consegue ver todos os bancos de uma vez. E até puxando um pouco a sardinha pro Genial, né? Nesse ponto. Que aí em tecnologia também tem alguns pontos que ali eu acho interessante.
como agora você consegue fazer um investimento, por exemplo, em um fundo, em algum produto, com dinheiro que está em outra corretora. Você coloca lá, quero investir R$1.000, mas eu não tenho aqui, eu tenho, sei lá, 800. Aí você, ao investir através do Open Finance, você traz os outros 200 de outro lugar para cá e faz o investimento. Faz o investimento. Então, assim, a tecnologia, ela dá muito acesso. Então, ela acaba pegando várias camadas, né, que não entendem, não sabem muito como funciona e torna isso mais simples. Então, a ideia ali até de democratizar mais os investimentos, que é muito link, todo mundo que é educador financeiro, que quer colocar mais pessoas, a tecnologia ajuda muito nesse ponto. Porque fica mais fácil e mais escalável. Então, antes, o trabalho que eu tinha, por exemplo, para ajudar 10 pessoas, agora eu no trabalho ajudo, sei lá, 50, 25, 50. Você consegue escalar, né? Consigo escalar. E até um outro ponto também, que já é atual isso. A gente consegue fazer a aplicação pelo WhatsApp com os clientes agora. Então, a gente tem uma parceria ali que a gente consegue fazer isso. Então, eu consigo investir em renda fixa, em fundo. O cliente dá um ok no WhatsApp, já vai boletando lá na conta dele. Então, acho que a tecnologia vai deixando cada vez mais fácil, mais ágil e mais inclusivo. É isso. E é o que acho que você falou, não, o sonho de todo mundo que trabalha no mercado financeiro é que, de fato, as pessoas sejam incluídas, que elas consigam, que é possível. Ser um investidor, às vezes, soa como algo intangível, algo tipo, cara, nunca que eu vou conseguir me colocar nesse lugar, sabe? Eu sair talvez de uma posição de devedor para uma posição de investidor. E aí, imagina que você já pegou clientes de vários níveis de investimentos. Investir, pelo menos para mim, não está tão associado ao quanto, mas é a capacidade de você conseguir se organizar. Então, vai ter gente que vai investir 5 milhões, porque é o que ele tem. Vai ter gente que vai investir R$1.000. E é isso, você vai fazendo a roda girar, né? Então, eu pelo menos olho e falo, cara, como que a gente consegue fazer com que a gente ajude as pessoas a entrar nesse universo, a fazer investimento, a ter uma educação financeira, não só poupar, mas do poupar fazer mais dinheiro, né? Fazer o dinheiro trabalhar por você. E aí, isso é legal, porque aí na Genial também tem um projeto chamado Genial Educação, que aí é onde me chamaram para ser professor de finanças, e eu pude, né, ter a oportunidade de construir um curso chamado Organização Financeira, do zero aos investimentos, que é literalmente isso aí. Eu ensino a pessoa do zero, olha, como é que você sai de uma dívida, ou melhor, eu ensino o que é uma dívida boa, uma dívida ruim, como é que você sai dessa dívida, como é que você se organiza, como é que você lista todas as suas despesas, as suas receitas, como é que você negocia com um banco para você poder reduzir sua dívida, porque, né, eu era o cara que cobrava, né? Você tava ali já, aqui, ó. Então, aí eu consigo ensinar a pessoa como é que você faz para negociar e reduzir sua dívida. Então, muita gente não sabe, mas hoje, por exemplo, você pode fazer a portabilidade do seu empréstimo, do seu financiamento, de um banco para o outro. E aí, quando você faz essa portabilidade, você pode refinanciar lá no outro banco com uma taxa de juros menor. Então, você pode escolher para quem você deve hoje. E nessa de transferir de um banco para o outro, você pode, poxa, eu estou pagando aqui no meu financiamento do meu carro 2% ao mês. Vou para o outro banco, vou refinanciar lá e pagar o e-mail. Então, já tive aqui um ganho. Fica mais barato minha parcela ou reduz aqui o meu prazo. Então, você consegue fazer esse tipo de situação. E é até legal, quando você pede a portabilidade para transferir de um banco para o outro, o banco atual ele vai te ligar. Fala, pô, Andressa, por que você quer tirar o dinheiro daqui? Pô, não vai não. A gente gosta de você. Aí você fala, pô, mas aí tá 2, né? Lá estão me cobrando 1,5. Não, peraí que eu vou te dar 1,2. Então, até para você ter melhores condições, a portabilidade te ajuda. E aí você acaba, né, você saindo consegue desafogar no primeiro momento, desafoga. Né? Tira a corda do pescoço, literalmente. Isso, e tem um consumo inteligente. Você não precisa comprar tudo agora. Tem coisa que você pode esperar para comprar daqui a 2 meses, 1 mês. O que realmente é urgente? O que você precisa comprar agora? Eu preciso disso aqui. O que você quer comprar? Se você comprar agora, como é que fica a situação daqui aos próximos 3 meses? E se você esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, como é que fica a situação? É diferente? Pô, se for diferente, aí se controla emocionalmente, né? Tem que ter esse controle. Esse lado também no investimento que é muito importante, que é o lado emocional, né? Sim. A compulsão por compras, por gastar. Porque, beleza, tô imaginando que você tá falando e minha cabeça tá aqui, ó, fritando. Pô, eu te mostro o caminho, como é e tal. Mas tem um lado que se você também não cuidar, não olhar, nada, esse plano não vai pra frente. Não vai pra frente.
E aí, o que é legal? Para você ver, o assessor de investimentos, ele tem que estudar até mais o comercial e meio que um psicológico também. Tipo, quase um terapeuta, né? Não, tipo assim, eu tenho clientes que são psicólogos e eu sou o psicólogo deles. Porque a gente vai falar sobre a carteira, sobre o plano, de 1 hora de reunião, sei lá, 40 minutos é resenha, falando de um monte de outras coisas, e 20 minutos eu falo da carteira. Porque assim, já tem um plano desenhado, né? Falou, o plano era esse aqui, ó, esse aqui tá dentro, tá fora, sai daqui pra cá e segue, beleza? Beleza. E aí, qual que é o ponto aqui, olhando para consumo e investimento? Quando você compra algo, gera dopamina, porque você tem a sensação de poder. Nossa, eu comprei, eu consegui. O cartão passou. O Pix foi. O papelzinho só da maquininha aqui assim, a galera fica, nossa, aliviada. Então, essa sensação de poder, né, essa dopamina que é gerada é muito boa. E isso vicia. Só que o problema é, você tem a sensação apenas na compra, não na posse. Então, eu comprei um tênis novo. Fiquei mega feliz. Aí tá lá em casa. Eu não fico mais feliz porque ele tá lá em casa. Eu preciso comprar de novo outra coisa. E aí você vai gerando essa dopamina, né? E meio que criando um vício. Uhum. Então, você precisa colocar outra coisa que te dê uma sensação boa. Que pode ser investindo, por exemplo, quando você olha os seus investimentos e você percebe que eles estão crescendo. Então, se você tem... Aí que entra o grande plano, né? Eu tenho um plano contigo. Ó, você vai de 2 milhões para 3 milhões. Tem que crescer 100 mil todos os anos. Uhum. Quando você bater o primeiro 100 mil, eu vou te ligar. Vou falar, Andressa, a gente bateu a meta do ano, Andressa. Ou seja, esse ano já foi. Já foi. Imagina, ó, a gente tinha uma meta para 12 meses, você fez em 10. Quer dizer que os próximos 2 meses estamos adiantando ano que vem. Então, você já está mais próxima, 2 meses mais próxima de se aposentar e largar tudo isso aí. Então, a sensação de avanço, né, gamifica a pessoa e estimula. Então, sensacional. Nunca tinha parado para pensar por essa ótica. Aqui, ó, incrível. A motivação é o porquê que você começa. É o motivo que gera ação, motivação. Agora, a sensação de avanço é o que deixa estimulado. Até pensando aí essa coisa vai para os chefes, tá? Das empresas. Tem que entender por que o teu funcionário vai trabalhar. Ele vai trabalhar porque ele tem um sonho de, sei lá, comprar uma casa, por exemplo. Entende um pouquinho. Beleza, mas você precisa de quanto para comprar casa? Pô, preciso de 500 mil reais. Você tem quanto? Eu tenho 50 mil. E, pô, beleza. Se você for dar uma entrada, com 100 mil, você consegue dar uma entrada e financiar o restante. Se você quiser financiar. Se você quiser comprar a casa à vista, aí tem que chegar nos 500 mil reais mesmo. Uhum. Então, como é que trabalhando aqui, você consegue chegar na sua casa? Olha, aqui, sei lá, tem um bônus aqui, tem uma comissão, que você pode ganhar tanto, indo trabalhando tanto tempo, você vai chegar lá, você pode ter uma promoção se fizer isso ou aquilo. Então, você dá condições para ele atingir o objetivo pessoal dele. Aí você estimula o funcionário e ele mantém na empresa trabalhando. Porque ele tem a sensação de avanço. Ele está vendo que o negócio está rolando, está acontecendo. E todo mundo que tem isso no trabalho, por exemplo, acaba ficando. Fala, nossa, quer dizer que antes eu não dava nada. Não dava nada agora. Não andava. Agora a vida andou. O negócio andou, aqui eu vou embora. É isso. É muito boa essa sensação, né? Pô, aqui, ó, dica de liderança, de investimento, tem de tudo aqui nesse podcast. Cara, eu queria passar horas, tem muito assunto pra falar, tem muita coisa. Acho que vai ter que marcar uma segunda rodada, porque é um tema muito amplo, que dá pra falar de muitas coisas. Mas a hora passa, né? E avança. Então, agora a gente, caminhando pro fim, eu queria que você desse aí as suas considerações finais, e aí eu deixo a câmera aberta para fazer agradecimento, mandar beijo pra noiva que está aqui do lado, mas se quiser, fica à vontade pro pai e pra mãe. E, enfim, deixar um recado pra galera que atua no mercado, o que pode esperar, o que não pode dar, e o seu final, grande finale. E já te agradecer de antemão por ter topado, por ter vindo aqui contar um pouco da tua história, dividir um pouco da tua atuação, do que você faz. Obrigada mais uma vez. Foi incrível ter esse papo com você. Agradeço. Mas realmente faltou muita coisa pra gente falar. A gente não falou da conta Black. Não falamos. Quer falar? Vamos falar um pouquinho aqui? Vamos falar um pouquinho. Vamos esticar um pouquinho. Vamos esticar aqui 10 minutinhos pra falar. Beleza. Então, tava na Genial, né? Trabalhando com assessor de investimentos, como professor de finanças. E aí a Conta Black fez uma parceria com eles. E me convidaram para tocar a parte de investimentos lá. E também a parte de educação financeira. E aí, a ideia da Conta Black, né, é ser literalmente isso que eu meio que fui construindo aqui, que você foi questionando. É um banco focado em pessoas pretas da periferia. Então, ela quer ajudar a galera que está lá na periferia, que tem dificuldade em se organizar, em guardar, em poupar.
dar essa educação para ela conseguir sair de deficitário, né, que é a pessoa que está devendo ali, que não consegue poupar, para o superavitário, que é a pessoa que consegue poupar. E aí ela tem alguns programas. Então, por exemplo, agora a gente tem um programa de microcrédito. A gente está com o MVP, né, tá rodando aqui um modelo para dar acesso aos empreendedores da periferia para que eles consigam tracionar os seus negócios. Que a maior parte das PJs, né, do TNPJ, tá na periferia. Então, como é que a gente faz para dar acesso para eles, para que eles tomem um empréstimo para fazer o negócio crescer? Eu preciso antes ensinar para ele como é que ele vai lidar com o dinheiro e um pouquinho de business, né? Como é que ele faz o comercial, como é que ele faz a gestão do tempo dele. Então, a gente tem esse projeto, a gente educa, né, o empreendedor, tanto na parte de finanças, lucro, fluxo de caixa, precificação, que é extremamente importante, prazo médio de pagamento. Então, às vezes, você compra do seu fornecedor, aí você tem que pagar o fornecedor em 30 dias. Mas, quando você faz a venda, você recebe em 45. Então, você fica descasado 15 dias. Você precisa fazer alguma coisa ali para casar esse fluxo. Senão, a empresa pode acabar quebrando. E muitas empresas quebram por isso. E a gente tem esse programa, né, tanto de educação como de acesso a crédito para os empreendedores, que já está em curso aqui com esse modelo. E, fora isso também, pensando em trazer agora a periferia pro mercado financeiro, que para a gente foi mega difícil, né, entrar. A minha história foi meio maluca aqui. A gente tem um curso de formação de assessores, onde a gente vai formar 1.000 assessores de investimentos para o mercado de trabalho. E aí a gente tem a parceria para dar o curso da certificação e também depois ensinar como é que um assessor trabalha. Como é que eu começo uma ligação, o que eu falo para o cliente, como é que eu gero valor, como é que eu peço indicação, como é que eu ganho dinheiro como assessor de investimentos. Então, todos esses projetos... Isso é incrível, porque é uma barreira que, cara, você consegue superar, porque é aquilo que a gente falou, como que faz, né? Como que chega, como que... Da onde? Por onde eu paro? E você levar isso é incrível. E aí, capitaneado, né? Pelo Sérgio Uol e pela Fernanda Ribeiro. Já dando spoiler que Fernanda Ribeiro topou, também aceitou participar aqui com a gente, óbvio, com todo o prazer. Ela tá... Inclusive, a gente só está vendo a agenda, então em breve teremos aqui a participação de Fernanda Ribeiro para contar. E aí, entrar e mergulhar no universo de Conta Black, desde quando surgiu e como que tá hoje, o que vem por aí. Então, já deixem reservado aí que em breve, Fê, tô te esperando, inclusive, hein? Não, a Fê é ótima, é mulher forte. E a Fê é difícil, hein? Porque ali a agenda daquela mulher é complicada. Então, não é fácil. Não, e é CEO do banco, né? Quantas CEOs pretas de banco a gente tem por aí? Pois é. Eu só conheço ela. Conheço a Fê. Eu só conheço ela. Então, realmente é um ganho aqui. Acho bacana trazer a Fernanda para conversar, porque ela tem uma riqueza de dados ali, de ideias, de experiência para trazer, que eu acho bem bacana. Então, é um grande golaço. Boa. Bom, cara, não poderia ter feito um grande finale melhor do que falar de Conta Black. Então, para quem não conhece, já fica aí a dica para vocês entrarem nas redes. Eles têm Instagram, tem LinkedIn, para conhecer e entender, porque é um movimento que tem, de fato, promovido transformação, né? Tem promovido mudança, acho que é isso que no final do dia a gente, como cidadão, como profissional, como pessoa, a gente quer. Transformar, mudar, incluir, trazer mais dos nossos e levar o acesso que a gente não teve. Sim, né? exatamente. Então, facilitar um pouco mais e contribuir para que a gente, daqui a alguns anos, a gente olhe e fale, cara, já era, a galera tá indo, a roda girou, entendeu? Mudou o jogo, é isso que... novos Genilsons e novas Andressas. É porque, sobre. Assim, foi terrível para entrar nesse mercado financeiro, então eu espero que seja mais fácil pros próximos. Fácil, menos dolorido, né? É menos verdade. Dolorido. Cara, então, assim, mais uma vez, super obrigado pelo papo. As redes do Genilson estarão aqui na descrição. Então, quem quiser conectar, tenho certeza que você vai estar super aberto, inclusive para dar assessorias de investimentos, não é mesmo? Pode fazer o seu jabá, tá tudo certo. Já que tem toda essa expertise comercial, fica à vontade. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Não, eu agradeço, né? Acho que não falei isso, mas é a primeira vez que eu venho num podcast, assim, então eu fico mega feliz com isso. Foi muito legal. Acho que você tem um jeito, assim, muito legal de tratar as pessoas. Isso é obrigada. Parabéns. E, obviamente, né? Sou assessor de investimentos, então quem tiver interesse em construir patrimônio, em melhorar, na verdade, sua vida financeira, pode me seguir ali no Instagram, genilson.jr. E, assim, cara, esse negócio aqui é muito bom. Parabéns, esse seu projeto é muito bacana. Obrigada. Muito bacana mesmo. Fico feliz de ver um negócio desse. E um projeto, assim, tão bonito acontecendo.
Então, parabéns, Andressa. Obrigada. Só tenho a agradecer também. Assim, é nós por nós, né? Sempre. É o que, tudo que a gente tem, afinal de contas. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, de mais um episódio. Para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, sigam a gente, avalie a gente nas plataformas. Isso ajuda a entregar o conteúdo, ajuda a ranquear, ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Então, conto com vocês. Fiquem ligados, conectados, que a Let's Media tem aí mais um monte de canal com vários conteúdos super interessantes. É desmistificando e descomplicando o mercado financeiro. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!